Muito boa noite, estamos iniciando o primeiro Mesa Redonda Futebol Debate de 2018. Tomara que você tenha vivido o final de ano bem legal, bem festivo. E vamos pro otimismo, né? 2017 foi pesado, foi complicado. 2018, dentre tantas coisas legais, tem Copa do Mundo. E é de Copa do Mundo mesmo que nós vamos falar hoje. Um programa especial, só com feras ao nosso lado. Pessoas que disputaram várias Copas do Mundo, fizeram muito sucesso. Chico Lang e eu cobrimos algumas Copas do Mundo, então a gente vai falar de um tema que a gente domina com uma boa tranquilidade. Vamos tentar discutir um pouquinho as chaves da Copa, o que pode acontecer, o que se espera desse Mundial. Bom, o que mais disputou Copa do Mundo aqui foi o Emerson Leão, 1970, 74, 78 e 86. Boa noite, Leão, tudo bem? Boa noite. Chegou, né? Chegou o ano da Copa. Nós estamos aqui para discutir a Copa. Melhor será quando nós ganharmos a Copa. Estamos precisando. Bacana! O nosso companheiro de mesa redonda, o Miller, disputou também 3 mundiais e é fera. Tem muita história para contar. Inclusive, um dos adversários do Brasil na Copa será a Costa Rica, que o Miller enfrentou em 1990. Boa noite, Miller. Tudo bem? Boa noite, Flávio. Tudo bem? Prazer estar com você aqui, com o meu amigo Leão, César Sampaio. Foi em 90, né? Na Itália 90, nós ganhamos da Costa Rica 1-0 e o time jogou mal. Costa Rica era uma seleção muito inferior ao Brasil. O Brasil um timaço e conseguimos vencer somente de 1-0 e um gol foi meu. Foi, eu lembrei disso. César Sampaio disputou uma Copa só, mas marcante. Foi um dos artilheiros da seleção brasileira, fez gol de todo jeito. E uma Copa que tem histórias fantásticas, a inesquecível Copa de 98. Boa noite, César, tudo bem? Boa noite, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente torcendo muito aí para recuperarmos o nosso espaço, né? O Brasil que, para classificar para esse Mundial, oscilou um pouco, né? Mas, num novo momento, entendemos aí que uma geração, ela acabou ocupando o espaço com conquistas e nada melhor do que 2018 na Rússia. Bacana. Nós vamos analisar grupo a grupo e tal. Chico, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Leão, Miller, César Sampaio. Passou um fio na minha cabeça aqui enquanto você rodou a mesa, com todos eles participando de Copas do Mundo, né? O Leão foi um grande justiçado em 82, né? Que eu acho que se o Leão fosse o goleiro, nada contra o finado Valdir Pérez, mas talvez o Brasil tivesse outro destino naquela Copa. E ele acabou sendo comentarista da TV Globo, né? Uma coisa que ficou uma lacuna. Aí depois de 86 fizeram justiça e levaram o Leão, evidentemente. Mas 82 era o auge do Leão e eu lamento muito. Você que escreveu um livro de ficção a respeito das grandes injustiças, né? Eu acho que uma tá aqui à esquerda. Aí me lembro do Miller. Lembro do Miller na Copa de 1990 na Itália, né? Era tido pela torcida do Torino como o novo Pelé, né? E tinha tudo para fazer uma Copa magnífica, como acabou fazendo, ao lado do Careca, formou quase uma dupla, né? Quase uma dupla. O Sebastião Lazzaroni não insistia muito no ataque, né? O negócio dele era mais defensivo, mas se soltasse mais um pouco o Brasil, e se o Romário pudesse jogar, né? Talvez o resultado fosse diferente. E o César Sampaio, grande César Sampaio, especialista na marcação de Campbell, né? Aquele gigante da Inglaterra, está aí, né? Fez uma Copa maravilhosa. Foram 5 gols, né? 3 gols. 3 gols na Copa. Mas, nossa, você parecia que estava em todo lugar do campo, né? Mas que posição que ele joga? Eu não sei. Você fez quantos gols em Copa, Miller? Acho que 2 gols, né? Olha que curioso, né? 2 gols. O atacante fera, 90, né? que era o Miller, e o César é tão maluco, né? Porque na carreira você fez muito mais gols do que o César. Você fez os 2 em 90. 90 contra a Costa Rica, depois aquele jogo, o terceiro jogo, contra a Escócia, né? Ganhamos de 1-0, gol meu. Eu tinha ficado no banco, entrei no segundo tempo e acabei fazendo o gol da vitória contra a Escócia. O Branco bateu uma falta e quase cegou um fotógrafo atrás do gol, lembra disso? É verdade. Uma cacetada. Interessante, voltando um pouco ao tempo, né? Sempre é bom lembrar coisas boas, né? Claro. E na minha primeira Copa de 86, meu companheiro de quarto era o Leão. Em Guadalajara, né? Talvez o mais jovem e o mais velho. Exatamente, era o encontro de gerações, né? O Leão já... Parque Primavera em Guadalajara. Exatamente, super experiente, e eu garotão.
Ele, lógico, uma visão ampla de tudo, né? E eu, moleque, quer dizer, eu aprendi muito, gostei muito da companhia dele no quarto. Tanto é que depois nós fomos nos reencontrar, ele treinador do Santos e eu jogador do Santos. Você entrou no jogo, em 86 chegou a entrar? Em 86 eu entrei em todas essas partidas. Eu entrei contra a Espanha, depois entrei contra... Durante o jogo? Você não Durante o era jogo. Contra a Irlanda do Norte, se me falha a memória, no segundo jogo. E no terceiro jogo eu já fui titular, né? Contra a Polônia. Então, e contra a França você jogou também? Isso, contra a França nas oitavas, né? Eu me lembro de uma jogada sua pela ponta direita, cruzamento, a bola passou no meio das pernas do Sócrates. Era só o Sócrates tocar para dentro do gol. Aí em 90 você era titular, 94 você chegou? Não, eu joguei só 15 minutos contra a Nigéria. Entrei no segundo tempo, faltando 15 minutos, né? Aquela coisa. Até porque também a seleção tinha... Camarões, não é? Sim. Camarões, isso. Camarões, né? O Bebeto e Romário estavam em plena forma, né? E depois, na final contra a Itália, o Parreira optou pelo Viola, quer dizer... Nós tínhamos, né, o Paulo Sérgio, o Ronaldinho, que estava começando. Eles não aproveitaram na melhor fase dele, jovem ainda, né? E ele conhecia muito bem o Careca, né? Ele se dava maravilhosamente bem com o Careca e ter sido aproveitado. Foi um desperdício que nós lamentamos, mas que podemos fazer, né? É uma questão de conceito do Lazzaroni, né? O Lazzaroni fazia um 3-5-2. Mas em 86 não foi Lazzaroni, não. Ah, não foi, foi o Tele. Era o Tele. Foi o Tele. Realmente, eu nunca gosto de falar, mas eu acho que em 82 ele pisou na bola comigo de uma forma muito intensa. Foi. Muito intensa. Poderia ter jogado 5 Copas, mas ele era autoridade. E acho, vou falar uma coisa aqui que pouco jogador poderia ter falado. Eu acho que ele pisou na bola de novo em 86. Mas com o Falcão. Então, com o Falcão também. Também. Mas eu estou dizendo comigo, por exemplo, você me levou com quase 38 anos de idade para ver a Copa? Não, põe um garoto para aprender a Copa, entendeu? Então você vê, eu cederia o meu lugar, que o meu lugar era 82. 86 eu estava muito bem, ganhei troféu, tudo, muito legal. Mas poderia ter levado um jovem para aprender para a próxima Copa. Copa que você foi, você acha que você não devia ir, a Copa que você não foi? Não é que não, eu achei que eu deveria ir também. Poderia, mas já que sim. foi, não é para assistir com 38 anos de idade no banco. É verdade. E eu também penso isso de 94. É, né? Eu acho que era o meu melhor momento em 94. Bom, 98 foi mais para mim, particularmente, estava jogando no Japão, né? Pouca visibilidade e tal. Literalmente já tinha abandonado a seleção, né? Fui para o Japão, não era como hoje, não tinha tanta informação assim, né? Não, são muitos anos atrás, mas ainda era você, naquela época, ir para o Japão não era como ir para a China hoje, né? Que ainda eu literalmente abri mão da seleção, mas 94 eu acho que eu estava muito bem, foi meu melhor momento, bicampeão brasileiro no Palmeiras, né, bipaulista. Ali também, né, César? Não só você, como o rival do Edmundo estavam muito bem. Poderiam ter ido em 94 com o Parreira. Em 90 reclamou-se muito do João Paulo. Eu lembro que o Neto, falou-se muito do Neto também. João Paulo do Guarani? Que foi vendido para o Bari. Bari pro Bari. Reclamou-se muito da audiência. Eu era o treinador do Palmeiras e venderam o Gerson Caçapa, lembra? Sim. E venderam, o Guarani vendeu. E nós fomos, na pré-temporada, nós fomos apoiar o Caçapa. Sim. E eu fui lá juntamente com o Márcio Papa, que era diretor do Palmeiras, nós fomos prestigiá-los no início da temporada, no treinamento do time lá, mas o time era fraco. E você sabe onde vive hoje o Gerson Caçapa? Em Bari. Ele é treinador da base do Bari e o filho dele anda conseguindo, lembrando uns amigos que jogaram na Itália, que estão uma grana para receber. Ele está fazendo, né, Mira? Ele está fazendo um negócio bacana. Não, o jogador na Europa, o Mira precisa ficar melhor que a gente. Vocês tinham um seguro que vocês nem lembravam que tinham, né? Na Itália, principalmente, né? Todo jogador tem esse fundo carreira que diz, né, o nome, né? E ninguém tocava, ninguém pode tocar. Só quem pode retirar é o jogador de futebol. É uma coisa, porque o sindicato dos atletas na Itália funciona muito bem, é muito forte. Eles podem parar um campeonato, eles têm essa capacidade, assim como na Espanha também. Então, e aí você ficou sabendo que tinha um dinheiro para receber. Através do filho do Caçapa. Coisa legal, né? Coisa boa, tem vários. Ficou no ar o seguinte aqui, eu quero saber do César Sampaio. O meio campo da seleção de 94...
foi o 1994, lá dizendo, estamos no século XXI, é bom a gente falar a data, né? Porque a garotada está pensando que é 94 sendo de século, né? Século XX nós estamos falando. E em 94 você foi reserva do Dunga. Não, em 94 eu não Ele não foi. Então, você não foi, mas você, se fosse, seria... a posição. Eu acho que você estava melhor que o Dunga. Você acha que o Dunga ganhou no grito? Ele também acha. Não, eu acho também, não sei se melhor que o Dunga, mas eu estava melhor que 98. Fez 3,98, imagina como teria sido 94. Mas como o Leão falou, assim, né? Você bem lembrou, né, Chico, no início, com todo o respeito ao Valdir, né? A gente, assim, em 82, né, cara? A gente não tinha aquela segurança mesmo e o Leão, assim, foi um grande... Poderia, né, assim... O Valdir foi um grande companheiro de trabalho. Nós jogamos junto em outras Copas, trabalhamos junto. Excelente goleiro, mas ficou marcado por apenas um gol. Sim. Foi um acidente de trabalho que aconteceu. Como foi muito primário, perdeu-se a confiança, né? Sim. E introduziram algumas culpas para ele que ele não teve. Não teve mesmo. Eu falo da capacidade dele porque eu competi com ele. Isso. Sabia do que ele podia, entendeu? Agora, pouca gente conhecia esse outro lado. Gostava muito dele, faleceu o ano passado, né? Com pouca gente presente, foi desagradável, mas tinha como um companheiro muito bom. Né? Gol do Bol, primeiro gol da Copa do Mundo, Brasil e União Soviética, era União Soviética naquela época, e o Brasil depois ganhou por 2-1. Virou Éder e Sócrates viraram. Já que estão falando de Rússia, vamos analisar os grupos então? O grupo A tem a Rússia como cabeça de chave, a Arábia Saudita, tem o Egito e tem o Uruguai. Vamos analisar grupo a grupo. O grupo B já está aí, mas daqui a pouco a gente fala dele. E aí, Leão, pode dar alguma surpresa aí ou é Rússia e Uruguai sem grandes problemas? Eu acho que é Uruguai e Rússia. Uruguai primeiro. Eu acho que o Uruguai tem quase que por obrigação, sul-americano, jogando com os países quase desconhecidos. E a Rússia, por ser sede, né? Sim. Vai abrir, a abertura dela pode conseguir um resultado. Se conseguir um resultado, ela vai. Agora o Uruguai tem que terminar em primeiro. Para você, César, não tem surpresa? Egito, Arábia, o Salah tá jogando pra caramba lá hoje. Se ele jogar nesse nível na Copa, meu Deus, fumaça. Você gosta, não é verdade? Eu acho assim, a zebra pode ser a não classificação da Rússia. Por incrível que pareça, é uma seleção estável ainda, né? Que, bom, tá no Mundial por estar sediando, né? Mas alguns jogadores se naturalizando, uma safra que ainda não se encontrou. Seria muito ruim para a competição, né? A anfitriã já ser eliminada na primeira fase, mas eu vejo que a zebra é o Uruguai, né? E aí a Rússia, se patinar o primeiro jogo, vem com uma pressão de uma seleção que não vive um bom momento, não. Miller? É verdade, pegando o gancho do César Sampaio aqui, a Rússia não tem um time bom, não tem um padrão de jogo formado. Sim. Tanto é que a imprensa russa tem criticado bastante o treinador porque ele usa muito aquele sistema de 4 zagueiros lá atrás. Ele é muito retranqueiro, né? Então a imprensa tem questionado bastante o esquema de jogo da Rússia. Por isso, como o Leão disse muito bem, é Uruguai, talvez Rússia e quem sabe uma zebra aí entre a Arábia Saudita e o Egito. Chico? Olha, eu acho que o fiel da balança desse grupo aqui, por incrível que pareça, vai ser o Egito. Ele que vai determinar quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo. Interessante, o time chatinho. O time chato. Não faz ganhar deles, não. Joga melhor que a Arábia, o Egito. Joga assim. No jogo, sim. Tem uns times chatos que só vão ser chato. Nada mais do que chato. Não, o Egito vai ser só chato. O Egito é um deles. O Irã é outro. O Irã empata muito, né? Se empata com ele, duro. O empate é normal com o Irã. O Irã, na eliminatória, ele só tomou um gol. Um gol. Exatamente. Pô, o time cri-cri, né? E é treinado por um técnico português. Exatamente. Então, eu acho que aqui, o Vona do Leão vai dar Uruguai e Rússia classificados. Mas o fiel da balança é esse Egito aqui. Esse maldito Egito. Sei lá o que vai acontecer. Né? Vamos lá a gente botar aquela tela com Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Já que a gente estava falando do Irã, né? 2 técnicos portugueses nessa parada aqui. O técnico do Irã é português, aliás, muito técnico português, muito técnico argentino. E a Espanha, que é um timaço, né? Que é um time absolutamente espetacular. Começo pelo César Sampaio.
Tem um dos favoritos da Copa aí, Sérgio? Ah, tem dois, né? Dois? Portugal e Espanha aí, a gente... Portugal é uma seleção, no meu ponto de vista, que tem um modelo de jogo muito interessante e que teve um grande teste, eu acho, né? Um grande poder de superação vencendo a Euro sem o seu melhor jogador, né? Então, deu um exemplo de que competições como essa, né? O conjunto, ele acaba, na maioria das vezes, tornando-se mais importante do que você adaptar, muitas vezes, o time a um determinado jogador, né? E Espanha, assim, também já não tão favorita, mas futebol é cíclico mesmo, né? Assim, quando você começa não só a se destacar, mas a ter diferenciais, o mundo inteiro é como se fosse uma doença mesmo, né? A pesquisa para tentar combater aquele vírus. Então é muito interessante, assim como é cíclico, que a Espanha, no meu ponto de vista, né, venceu o Mundial jogando com a posse de bola no campo do adversário. Hoje a gente já vê que ter a posse de bola não é tão importante assim quanto, né, assim, você ser pragmático quando tem a bola. Então, são para mim os dois aí, Espanha e Portugal, que passam. Miller? Olha, Flávio, para mim a favorita seleção aí é a Espanha, disparado. A Espanha, eu acho que joga um futebol muito moderno, um futebol de toque de bola, dinâmica de jogo, é objetiva, entendeu? Se você for ver bem o Portugal é uma seleção mediana. Se você for analisar o Cristiano Ronaldo, que é o melhor jogador do mundo hoje, e o Cristiano Ronaldo disputou 4 Copas. Em cada Copa ele fez um gol. Quer dizer, ele sempre chega com um problema físico. Quer dizer, então um gol em cada Copa. Então, quer dizer, a seleção de Portugal eu não confio muito, apesar que nessa chave é também a favorita a se classificar, mas a favoritíssima aí, sem dúvida nenhuma, é a Espanha. A Espanha, se ela achar um centroavante, que o Diego Costa não pode jogar. Exatamente. Se ela achar um centroavante, uau, né? Eles estão, o Morata, que o Morata, né? Mas se eles acharem o centroavante... Até porque o meio-campo do espanhol, Flavinho, a bola chega com qualidade lá na frente. Então, quer dizer, toda hora os atacantes de Portugal, da Espanha, estão na cara do gol. Porque o Iniesta, quer dizer, o Iniesta que é o grande craque do time, exatamente, no Real Madrid, um garotão ele, hein? Veio da base do Real Madrid. Então, acho que a seleção da Espanha favoritíssima. Mas eu acho assim, a Copa, o interessante da Copa é que não é, às vezes, o melhor que ganha, cara. Né? Assim, não é o time que propõe o jogo, às vezes... O time que é pragmático, que se expõe. A Espanha se expõe muito. Todos, eles não sabem jogar no erro. A Espanha não sabe jogar, né? Assim, travando para jogar. Então, e outra, perdeu um abraço, né? Na segunda fase. Eu acho que Portugal vai ter muito problema com o Irã. É o Carlos Queiroz, o técnico. O Irã, ele se defende muito. E o time português, ele não, ao contrário da Espanha, ele não é tão criativo. Exatamente. Ele pode ter um time que usa problemas. muito as laterais do campo e exagera muito em cruzamento, Portugal. Depende muito do exatamente. Muito. Leão, essa chave Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Eu vou contrariar. Acho que Portugal, sem o Cristiano, mostrou ser uma seleção competitiva. Sim. Com o Cristiano, se ele não tiver nenhum problema de saúde, está na hora dele ser um goleador de Copa. Sim. Então eu acho que a classificação vai ficar Portugal e vou contrariar colocando a Espanha em segundo lugar. Se isso acontecer, já passa a ser uma decepção. E eu não vejo a Espanha como favoritismo ao título. Ela não faz parte do meu roteiro para o campeão da Copa da Rússia. Agora, Portugal também não o será, mas acho que vai incomodar muito mais do que todas as outras Copas que ele passou. Acho mesmo. E o Cristiano está ficando mais velho. Está na hora dele jogar como o Messi está precisando. Então eu acho que essa vai ser a Copa dos dois. O Messi precisa ter uma Copa, né? E ele já está também chegando com idade. A outra Copa não será o mesmo. Olha como eu sou enjoativo. Lembrei daquela música do Elvis Presley, It's Now or Never. Não é? Pro Cristiano e pro Messi. Esse ano não tem mais, né? É verdade, os dois estão nesse patamar, né? Mas eu acho legal aqui, nesse grupo, você vê a ironia do destino, né? Ou foi uma, sei lá, né?
uma sacanagem da FIFA, mas o choque ibérico, né? O ibérico, o choque da... E logo na primeira rodada, logo na primeira legal. rodada. Vai ser legal. Vai ser um grande clássico. Os dois se conhecem muito. Sim. Muito. Há muito tempo. Muito. Então, se o treinador não tem aquela, não sabia, não tem, não sabe sim. Você é vizinho e sabe de tudo. E gozado que já foram as duas maiores potências mundiais também. Lá no século XIV, século XV. Então, tem toda uma história por trás desse jogo, né, desse clássico. E, evidentemente, acho que passam os dois. Mas eu não sei dizer quem que vai em primeiro e em segundo. Hoje eles estão competindo até no turismo, né? Estão competindo até no turismo. Até no turismo. Lindos, né? Dois países lindos. O Flávio tem parentes lá, né? E eu acho que... Portugal. Em Portugal. E eu acho que é uma coisa fantástica. Esse clássico não podia ser outro para levantar o moral da Copa aqui, né? Olha, o grupo C, deixa eu mostrar o grupo C e o grupo D, França, Austrália, Peru e Dinamarca. Aí entra um técnico argentino, e depois a gente fala do grupo D, que tem a Argentina, a Islândia, a Croácia e a Nigéria. Vamos falar um pouquinho desse grupo C. A seleção francesa, ela tem um potencial enorme. Você olha os jogadores, nossa senhora. Agora o treinador, né, Leão? O treinador não ajudou muito o time. A Copa do Mundo, que nós vamos entender, que não é um campeonato longo, é um torneio. Sim. Então você prepara para 6, 7 partidas, Sim. tá beleza. Depois você faz o que você quiser, mas essas 6, 7 você vai ficar aqui, debaixo do meu pé. Sim. E aí acontece muita coisa boa. Essa é o inesperado de quem não se preparou. Você não vai preparar para ganhar a Copa depois de 6 meses. Você vai comparar, 40 dias e acabou. 40 dias vale qualquer sacrifício. Então, isso que é a Copa. É porque às vezes uma seleção chega... a seleção de 70, o campeão saiu do Brasil de bar de pau. Seleção de 86 da Argentina saiu de bar de pau. E voltou. É assim então, mesmo. toda vez que sai debaixo de pau, a gente de vai 2002 lá e consegue. O duro agora, eu estou pensando que nós estamos saindo debaixo de aplauso. Flores. Esse é o problema, viu? Vamos começar a falar mal um pouquinho. Ô, Fabinho, Vamos criar uma crise. sabe o que acontece? Esse grupo eu vejo muito equilíbrio nesse grupo aí. É um grupo chato, né? Austrália, jogadores altos, priorizam muita marcação. Peru, que o treinador argentino está fazendo um excelente trabalho lá. Mira, você sabe que o país que mais tuitou durante o sorteio da Copa foi o Peru. Isso O mesmo. país está empolgado, porque, legal, nossa, mas a desde classificação 86 deles eles foi- não Até voltam por conta da louco, classificação, né? da Os caras circunstância tão- que foi, né? É lógico, vai ser... Foi legal. Isso cara. quer dizer, Twitter não joga, né? Mas é só citar um detalhe. E tem bons jogadores, tem Guerreiro, tem Farfán, tem Cueva. Não, tem não, outro- o Mas time vai é bom. depender também se o seu centroavante vai jogar a Copa Também, ou não. também. Está para ser julgado, Isso. está para ser decidido. Eu acho que ele já esteve mais longe da Copa. Depois que eu andei observando uns comentários aí, ele está mais próximo, Eu está vi isso aí confiante. também. Você viu também, né? Você gosta de Então, conhecer? eu acho, se ele jogar, o Peru passa. Agora, Fabinho, então um detalhe, né? A França foi a seleção que mais se renovou e com qualidade. Você pode ver que o treinador da França, que foi um bom volante, ele jogou muita bola na Juventus, né? Ele desdenha o Benzema. Que pra mim o Benzema joga porque muito o mais Benzema bola é muito que aquele. encrenqueiro, né? Exatamente. Ele- Mas o Benzema é bom jogador. Pô, o cara Tirando meteu em sequestro do Vídeo, mostrou foto, é. vídeo pornográfico do companheiro. Verdade. Pô, tirou Foi os condenado, dois. ele foi condenado. o Benzema. Lógico, o Não é inferno. por menos. Ele intermediou a extorsão. O cara é completamente louco. Exatamente. Fora de Imagina. campo ele só faz besteira, mas é um bom jogador, Sabe melhor que os que ele outros. está colocando pouco também? O Mbappé, que Isso. foi uma Mbappé, revelação espetacular. Não está usando tanto, não. Não, ele tem peças de reposição, Tem, de ótimo, qualidade no banco de reserva. Por isso que eu acho que, além de ser favorita aqui na sua chave, vai se classificar com folga. Tem equilíbrio dos outros três, porque o Peru também, a gente sabe que é uma boa seleção. Dinamarca é uma boa seleção. Teoricamente, claro, Então, França e Peru vão se vocês classificar. estão menosprezando a Dinamarca. A Dinamarca ela tem tradição em Copa. Você pode dizer que, mas a Eurocopa vai mal, nunca venceu absolutamente nada, tudo bem, concordo. É uma euro. É um país, ganhou uma euro. pequeno, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É um país pequeno, mas é um país onde o pessoal gosta de futebol. Mas, E joga Chico, bem sabe o que eu futebol. vejo? E esse time não é ruim, não. Sabe o que eu vejo, Chico, na Dinamarca? É um país bonito, um país pequeno. O governo organizado, né? paga um casal para ter filho, porque
não tem muita gente, população. Pô, Então, eu tive de graça e ainda paguei pra caramba, pô. Exatamente. As gerações, a geração da seleção da Dinamarca não tem nada a ver com aquela geração de 86. Claro. Lembra, Leão? Sim, mas a melhor Dinamarca que eu vi jogar foi com os irmãos. Os Laudrup. Sim, Michael Laudrup. Os dois. Foi bem. Foi contra o Sampaio. Foi bem. Então, foi bem. Foi em 98. Como é que foi Eu estive vendo alguns jogos não gostei muito, não. Não, é o que eu te falei, a geração melhor. muito pobre, Como é tecnicamente, que foi a fraca. preleção Tecnicamente daquele- é pobre, mas daquele jogo, sabe de convir comigo que bem nutridos os caras são. Os alemão alto pra caramba. Como é que foi a preleção do Zagallo no jogo da Dinamarca? Não, porque Vocês perderam, né? ele não sabia. Não, nós ganhamos 3-2. Ganhou 3-2. Foi, o jogo foi em Nantes. Ele só sabia o nome dos dois. Laudrup. E aí? Aí ele... a bola tá na direita, mas o Laudrup joga sem a bola. Aquele que tá passando é o outro Laudrup, é o irmão dele. Nós temos que tomar cuidado. E o centroavante? Esse não é perigoso. Cuidado com o Laudrup. É pressão e é O pressão. nome dos caras tinham 5 consoantes. Melhor meter Laudrup. Ele só O Zagallo continuava falando pressão, meia pressão. Vamos. Eu não lembro quem foi que me falou. O Tostão. O Tostão falou assim, 70, Leão. O Zagallo, os caras falam dele, mas ele tinha alguns métodos revolucionários, uma comissão técnica moderna e tal. Coutinho E aí- era moderno. Exato. Aí ele falou assim. Aí. O Parreira tava. Tava. Aí nós chegamos em O Parreira tirava 98. fotografia. O Parreira? Ele saía para ver os jogos, tirava uma fotografia e ali caneta, passava tinha um os monte slides ainda. Olha isso, que E legal. aí o 98 o Tostão foi cobrir a Copa, né? Sim. Chegou lá e falou, o Zagallo tá fazendo a mesma coisa. 28 anos depois, aí é complicado, pô. A gente tem o maior respeito pelo Zagallo. Então é brincadeira, porque estamos começando o ano, vamos começar o ano rindo, né? Não vamos- Mas a estrela dele brilha. É lógico. E às vezes isso vale mais. Vai Gente, sempre brilhar. Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Eu acho esse grupo difícil pra caramba. Muito difícil. Especialmente se a Argentina jogar como jogou a eliminatória, Miriam, pode não passar. Viu? Flavinho, só que tem uma coisa, a Argentina jamais vai jogar a Copa como jogou as eliminatórias, muito mal. É bom Concordo. pra eles. Muito concordo. mal, muito É mal. Eu bom acho pra que não eles. vai repetir. Lembra que eu te falei do Messi? Eu acho que não. Eu acho que ele vai fazer uma grande Copa. Eu acho que, tipo assim, comparando o Messi com o Cristiano Ronaldo, acho que o Messi teve mais sucesso na seleção que o Cristiano Ronaldo, em termos de bola, não de resultado, né? Então, eu acredito que a Islândia é a zebra da zebra, até porque é um país que tem 2 horas de dia, né? Sim. Um país que tem 2 horas de dia. Mas você lembra do É toda noite. Você lembra que eles fizeram Ele é do bem iluminado. Tirou a Inglaterra, não Tirou a Inglaterra. Tirou a Inglaterra. A Islândia, Ainda faz aquele... é a surpresa. é. A surpresa não é só frio que tem lá, não. Eles Não. aquecem também. Como é que é, Flavinho? Terceiro. Como é que é aí? Argentina. Argentina, Islândia, Croácia, Croácia e Nigéria. Rakitic, Modric e tal. E a Nigéria, que é a melhor seleção da África há muito tempo, né? É uns, com todo respeito, uns negão. Nós jogamos em 94. Em 94, nós já jogamos contra a Nigéria. No mês foi 94. Bom, os negão tem uma coxa, Leão, desse tamanho. Pô, eu joguei contra também. Exatamente. E a Croácia, Flavinho, interessante. Eu joguei com um jugoslavo no Torino, o Aris Scoro. E jogava muita bola. E o treinador, o italiano Galeone, ele dizia assim, Miller, depois do brasileiro, o Yugoslavo é o melhor jogador do mundo. mas É verdade. Ele sempre falou isso. Mas era mesmo. Depois, mesmo com essas separações todas, Sérvia, Sim, Croácia, continua. etc. Classificou os dois, to- pô. Exatamente. Entrou Todas Sérvia e essas Croácia. seleções são seleções tecnicamente com muita qualidade. Nós Essa brasileiros- Croácia é a favorita. Nós brasileiros, eu particularmente, por ser mais velho que vocês, joguei várias vezes contra a seleção da Iugoslávia. Yugoslávia. Ixi. Era difícil ganhar deles. Nós sempre ganhávamos. Mas eles tinha jogo que eu falava, não era pra gente ganhar. Mas nós ganhávamos. Agora, eles tinham uns atacantes. Pô, os caras bons muito pra caramba. Aquele de bom, 74 de Jazik. de Jaik. Era terrível. Tinham todos eles. E eu achava gozado com aquele pessoal lá, igual a Escócia também. Eles entravam em campo, você achava que era outro jogador. Porque quando saíam, eles estavam todos penteados, todos bem vestidos, todos com os dentes. Na hora que entrava para jogar, tudo sem dente. Como sem dente? Tirava a dentadura, ia jogar. Porque aquilo lá podia ser prejudicial, pelo menos eles achavam que podia ser prejudicial.
Eu olhava pro cara, o cara agora há pouco, mas jogavam bem. Mas a surpresa, né, a gente já falou, é a Islândia mesmo, né? Vocês acham que aqui a Argentina passa sem erro? Nossa Senhora. É favoritíssima. Passa. E outra coisa, né, Chico? Ela é. A Argentina, Flavinho, do meio campo pra frente, é um timaço. Sabe o que eu acho? Assim, ó, Eles têm atacantes em abundância. Flávio, eu acho que esse Argentina. grupo aqui vai ser um duelo de culturas, cara. Sim, cultura esportiva, né? O estilo de jogo da Argentina, o estilo de jogo da Islândia, pragmático, um time recuado contra-ataque. A Croácia já propõe jogo e a Nigéria, força, velocidade. Vai ser uma chave que por isso. Uma loucura, César, cara. o Sampaoli, ele é um tremendo técnico. Ele foi até melhor do que o mentor dele, o maluco do Bielsa. Que o Bielsa não abre mão do conceito. O Sampaoli, ele mexe um pouco mais, ele tem um pouco mais de jogo de cintura. Só que é o seguinte, a Argentina, nós estamos em janeiro, a Argentina não tem tantos jogos pela frente. Eles não vão se reunir tanto. Se ele conseguir acertar o time, acho que a Argentina entra, inclusive, como favorita na Copa, em cima do que o Leão falou, de Messi, jogadores que ele tem. Agora, se não acertar, ele pode ter eliminado aqui, porque nós tivemos uma seleção, principalmente ofensiva, maravilhosa, que não conseguiu, a geração maravilhosa nós tivemos, que foi a Copa de 82. Sim. Mais craque que tinha individual, mas não formamos uma equipe de futebol. Sim. Esse é o problema. Formamos um time de futebol, e Esse não é o uma problema. equipe de futebol. Individualmente, tudo craque. Coletivamente, Meus ídolos todos. estão devendo até hoje, né? Estão devendo até todos hoje. nós, né? Mas eu acho que você foi muito feliz na sua colocação. É um futebol sul-americano, um defensivo, um criativo mais europeu sul-americano europeu, e um força. É uma força total. Bagunça, A cada um explosão muscular. Então vai ser um pega pra capar. Isso é legal esse danado. grupo. Legal. Vai ser bem Bem interessante. legal. Vai E ser ninguém bem competitivo. garante que a arte da Argentina vai prevalecer. Não. Eu acho a Pode defesa da prevalecer a Argentina força, fraca. por exemplo. O problema, eu acho que o Leão falou de a defesa da Argentina não. Lembra que foi do meio campo pra frente, a Aquele Argentina. hit lá, que é aquele ruim. de tudo aqui, cara, se não tiver bem montadinho, vai ter problema. E a Islândia vai encher muito o saco da Argentina. Vai encher muito o saco. E todo mundo tá torcendo pra Islândia, né? Eles têm aquele negócio que eu adoro, lá, aquelas brincadeiras que eles fazem. Não sabe por quê, mas está torcendo, né? Eu tô torcendo pra Islândia. Porque o brasileiro gosta de sacanagem. A Islândia eliminar a Argentina, os caras vão fazer desfile aqui na Avenida Paulista. Pô. Eu mesmo vou fazer o programa com a bandeira da Islândia. Ô César, você tem uma camisa da Nigéria que você guarda com os carinhos? É isso que eu ia perguntar. Perdi. Perdi a camisa da Você conseguiu tirar o cheiro? Ele enterrou Não a sei onde eu camisa. guardei, tá perdido. O que aconteceu com a camisa, pô? Não, rapaz, Você abriu uma perfumaria na Pô, Nigéria? cara, eu troquei a camisa do negão, acho que não sei se estava vencido o desodorante dele. O negão arrebentou com a minha roupa, eu tive que jogar a mala fora, cara. Sub-15 ainda, hein? Não, mas o Leão Isso tem história pra contar aí. Sub-30. Sub-15 ele já era daquele jeito. Não, eles têm uma asa que Flavinho, é verdade. Flávio do céu. O sub-15 da Nigéria tem uns 38. Tudo gato, né? Só tem gato, né? E o Leão disse que Pantera. puxaram o cabelo dele. Como é que Puxou o foi? cabelo do leão, cara, falou. Acabou o jogo, um dia que eu joguei contra a Nigéria, eu vi que uns E negrão... você tinha o cabelo comprido. Tinha cabelo comprido. Um negrão alto, forte, Forte, sabe, né? Ficaram olhando pra mim assim, e ficava assim no meu cabelo, puxava meu cabelo, pra ver se era cabelo. Se eles me encontrarem hoje, esse cabelo agora branco, não é aquele cara lá, não. Bom, vamos falar do grupo do Brasil. O grupo E do Brasil, Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. O Brasil vai jogar um jogo em cada cidade diferente, né? O primeiro jogo é Rostov, o segundo é São Petersburgo, que é um dos lugares mais bonitos do mundo. Bonito, E conhecido. o jogo contra a Sérvia vai ser Museu em maravilhoso. Moscou. O primeiro jogo vai ser às 15 horas, o segundo jogo às 9 da manhã e o terceiro jogo também às 15 horas. Há uns 2.500 quilômetros aí de andança. Vai andar bem, apesar que o pior grupo foi a França. A França vai andar 10 Andar mil de quilômetros. trem. O grupo C é Sei lá 12. como é que vai, mas É trem. Trem, né? é trem. Bom, vamos começar com você, Emília, que enfrentou em Copa do Mundo a Costa Rica, fez até gol.
Mas o que você achou? Tá fácil? Tá tranquilo ou a coisa pega? Olha, da tradição, no histórico da seleção brasileira, o Leão sabe disso, o Brasil sempre passou na primeira fase. Sempre passou com uma certa folga. Bem no 66. Exatamente. Quase sempre em Copa do Mundo, a seleção brasileira foi triunfante. Agora, são adversários chatos. Costa Rica é um time que corre muito e marca demais. Até porque o treinador deu uma entrevista, né? E dizendo que a sua seleção não vai abrir mão, né, da compactação, né, em termos de marcação. Então, e pegou a Croácia, né, que é uma escola brasileira, jogadores altamente técnicos, de qualidade. A Sérvia. Perdão, a Sérvia. Que é a mesma escola da Croácia. Mesma coisa. Exatamente, porque é aquela separação toda lá, mas a qualidade deles continua a mesma, né? É uma seleção muito chata. O Brasil vai ter dificuldade principalmente com a Costa Rica. Eu acho que essa seleção da Suíça, né? que é a campeã mundial sub-17, Tá os caras traçaram uma estratégia de pegar o futebol suíço e preparar para chegar na Copa 2018, no máximo 2022, para brigar por título. 2018 brigar por título está difícil, mas 2022 é o projeto deles. Eles e a Bélgica fizeram uma coisa mais ou menos parecida. Funcionou muito. Tanto é que eles fizeram, né, Flavinho? O governo suíço fez um centro de treinamento na Suíça só para preparar os jogadores. E também estimulando muito jogadores, filhos de imigrantes, né? Então tem jogadores negros, dando muita força para isso e formou um time extremamente competitivo. Quando eu estava dirigindo uma equipe do Catar, nós fizemos pré-temporada na Suíça. E nós já percebíamos como os torcedores começavam a chegar para assistir os treinos também, entendeu? Porque eles não conheciam nada. E você via que o entusiasmo... Isso... 89? Não, agora, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, 8 anos atrás. Essa coisa do time já do campeão sub-17, campeão mundial. Que a Suíça ganhar um campeonato mundial é um negócio maluco. Muito difícil. Sub-17. Agora, para a seleção brasileira, eu gostei muito do que aconteceu, porque é o seguinte: quando você começa bem, entusiasma, acostumou com a vitória dentro da Copa do Mundo, fica mais fácil de vencê-la. E essas 3 equipes não são pares para o Brasil. Então o Brasil já sai com 3 vitórias. Isso é fundamental para a confiança. Eu concordo com o Leão. Eu acho que, por mais que você queira enxergar méritos na Suíça, com toda essa planificação, acho legal. É um país até que não é muito grande, dá para você fazer isso. Também, né, tem que se levar em consideração. Sim. A Costa Rica, que vem bem, até com um sistema de marcação diferenciado, né? Passou muito fácil a eliminatória. Segundo lugar, né? Exatamente, até com marcação alta. E fez uma Copa né? do Mundo em 2014 espetacular com o Jorge Smith. Costa Rica com marcação alta é um negócio estranho, porque marcação alta é difícil de fazer. Para mim, o jogo mais chato vai ser contra a Costa Rica. E a Sérvia, concordo com o Miller, Sérvia, Croácia e Iugoslávia, né? O Iugoslávia é dividido em 2 aí, né? A ex-Iugoslávia é dividido em 2. O ruim deles da Sérvia, eles jogam e deixam jogar. Eles não são muito, de marcar. Exatamente. Eles gostam de atacar. Isso quer dizer também o seguinte: o Brasil tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Porque senão a coisa pega. Então, da onde a minha conclusão é a seguinte, Leão. César Sampaio, Miller e Flávio. É que o Brasil tem que estar muito bem preparado fisicamente. Sim. Porque mas você não vai jogar uma Copa do Mundo se não mas despreparado fisicamente. Isso seria, no tempo de hoje, ridículo. Né? Não, ridículo, mas eu acho que principalmente contra esses times aqui, que vão correr muito, vão marcar muito, e vai ser aquele jogo pegado. Não vai ter nenhum jogo aqui, com exceção da Sérvia. Eu acho que assim, o resto é tudo marcação forte no Brasil. E Paulo Neymar. Todo mundo gosta de jogar contra o Brasil. O Brasil dá Ibope. Não, mas e principalmente Paulo Neymar. Eu quero ver como é que o Neymar tem que se comportar, porque ele vai apanhar muito na Copa. O cara já sabe que vou marcar o Neymar. Até agora não aprendeu, né? Eu não sei. Ainda não sou técnico da seleção da Suíça, mas eles têm aquele Liechtensteiner que sai e corre pra caramba. E ele seria teoricamente o marcador do Neymar. E eu não sei se ele vai, se ele for daquele jeito lá, vai ter que dar uma olhadinha, porque vai ficar um espaço pro Neymar. Mas também quem vai pegar aquele, né? Porque ali você tem o Daniel subindo, você tem o Neymar subindo, tá bom. E o Liechtensteiner chegando, como é que faz? É que eles não sabem, Flávio. Você tocou num assunto muito importante. Eles não sabem fazer isso que o sul-americano sabe fazer.
É aquela movimentação. O balanço, né? Sai o volante, entra o outro volante, a troca. Eles não sabem fazer isso. Por isso que você falou, se ele sair, eles não têm a cobertura. Por isso que o Brasil pode explorar isso. Mas tomar cuidado, porque... Mas eu falo assim, Flávio, se antes de começar, assim, antes do sorteio, o grupo do Brasil na primeira fase fosse esse... Tá bom. Não, convenhamos que o Brasil... Estava no pote 2, Inglaterra, né? Exatamente. Espanha. Ó, podia tudo isso travar com a gente aí. Pô, esse grupo aí tá maravilhoso. Melhor que isso pro Brasil. Não, mamão com mel. Se o Brasil não passar bem por esse grupo, não dá pra pensar Vamos dizer que o Brasil passe mal. E aí ele vai pegar o primeiro do grupo F. Deixa eu ver quem é aqui. A Alemanha 7-1 de novo, não. Então, ô César, ou passa bem ou não passa. Nem o Brasil é o mesmo, nem a Alemanha é o mesmo. Mais jovem. É verdade. Agora só que tem um problema. A Alemanha nunca atrapalhou a gente. Só não atrapalhou na Copa. Atrapalhou na Copa, atrapalhou. Nós íamos lá dentro, na pré-Copa, jogávamos lá dentro, ganhávamos dele. Era difícil, mas era 2-1, 1-0, nunca perdemos. Aí deu essa zebra danada que nós não tínhamos líder. Vamos ver se agora aparece. Né? Vocês todos aqui jogaram com a Alemanha e ganharam. Vocês todos aqui. Mas a gente ganhava mesmo. E jogava com a Alemanha na Alemanha. Sim. E batia neles. E batia. Então quer dizer que eu acho que... Até no inverno. Até no inverno. Zé Maria tomando cunhaque. Jogava com conhaque no vestiário. Isso. É frio danado. Tanto era frio. Quase nevando. E vamos que vamos. E ele trombou com um Beck, com o goleiro lá, sobrou pro Nunes 1-0. Não tinha jeito, a gente ganhava. A Alemanha sempre foi freguesa do Brasil. A gente falou no começo do programa sobre Valdir Pérez e Leão em 82. Uma das razões do Valdir ganhar o crédito que ganhou foi ganhar da Alemanha, dentro da Alemanha, com 2 defesas de pênalti do Paul Breitner, que jamais perdeu pênalti. Naquele dia ele perdeu 2. E o cara é uma perna, né? Ele teve aqui antes da Copa, falou mal pra caramba do Brasil, que era um país subdesenvolvido, não devia ter Copa, criticou pra caramba. Então, só por causa dessa crítica... Pode não ser muito simpático, mas onde é que ele mentiu? Não mentiu em nada. Não mentiu em nada. Agora também, vamos falar a verdade. Na Rússia, o que se lava de dinheiro, que entra bicário, então, mas isso é problema dos russos. Nós já temos problema demais aqui para resolver. Gente, Brasil e quem? Brasil e quem aqui? Passa. Estamos partindo do pressuposto, como diz o César, é uma chapa para passar. Para mim, Brasil e Costa Rica. Brasil e Costa Rica. César? Eu tenho um parceirão na Sérvia, um irmãozaço, eu vou torcer para ser Brasil e Sérvia. Quem é o seu parceiro? Darko, um rapaz que esteve comigo na Inglaterra, me ajudou muito lá. Ele trabalhava no Chelsea, cara, irmãozão. E vamos torcer para a Sérvia aí. Leão? Eu vou contrariar de novo. De novo, né? Eu vou torcer para aquele time que você quer. Vou torcer para a Suíça. Não, eu nem quero, é que eu acho que eles estão bem pra caramba. Para mim, Brasil e Suíça. E você? Brasil e Suíça, sem dúvida nenhuma. E se a Suíça passar em segundo lugar, ela vai engrossar para a Alemanha. O Brasil, ele tem uma característica que é um negócio impressionante. O Brasil não muda na Copa. Se ele começa bem, ele vai bem até o fim. Sim. Mas se ele começa mal, não tem jeito. A própria Copa de 90, o time do Brasil patinava. Aí chegou quando ele jogou pra caramba, não adiantou. Melhor partida, né? Aqui na Copa de 2014 é a mesma coisa. Já 70, quando ele começou voando, saiu e foi embora. 78, por exemplo, fez isso que você falou. Mas em 70, pra quem não sabe, os meninos, né, e os craques de hoje, os torcedores de hoje, não sabem que teve o pulo do gato lá de uma maneira inteligente, adotado por um ex-militar, que depois se tornou o homem do futebol, que era o Capitão Coutinho. Ele teve um conhecimento antecipado do que era jogar na altitude. E nós nos preparamos para vencer os adversários no segundo tempo. E isso aconteceu na Copa. Eles não sabiam o que era jogar na altitude. Nós também não. Mas nós nos educamos antecipadamente, indo para o mais alto, Guanajuato, Arapuato, León, Puebla. Nós jogamos em todas essas cidades. E nos acostumamos. E quando nós jogávamos contra esse time, principalmente os europeus, eles não sabiam o que era isso. Não estudaram. E aí nós ganhamos a Copa, principalmente no segundo tempo. E a altitude faz diferença mesmo? O quê? Muito. Meu Deus do céu. O jogo contra a Itália, né? Para tudo. E para o goleiro, não, mas para o goleiro eu adorava. Porque a bola,
ela, por causa do ar rarefeito, ela vem com maior velocidade. Sim. Mas o seu golpe de impulsão era muito maior. Também. Só tinha que ter a percepção da velocidade, que ela aumentava. Mas para o goleiro, pô, é uma beleza. Ô, Leão, já que nós estamos falando disso... Né? Pensei Não que é, fosse para o goleiro não. Eu também pensei. Mas agora que você falou isso, chega mais rápido. eu lembrei Mas de o uma goleiro defesa também, que você sempre, fez, que eu acho que foi a maior defesa de um goleiro brasileiro em Copa do Mundo. Aquele chute do Cruyff que você pegou do lado esquerdo do gol. Cabeludão, que agora confessou que teve o cabelo puxado pelos nigerianos, né? Ou acariciado, vai saber lá que o cara estava fazendo. Vamos ver. É verdade? É verdade. E você foi lá, voou no canto e tocou para escanteio. Um negócio fabuloso. Para mim, foi a maior defesa de um goleiro brasileiro em Copa. Você concorda comigo? Posso até concordar. Eu já vi defesas maravilhosas de alguns goleiros em Copa também. Não, estou dizendo brasileiro. Assim, mas aquilo foi intuição. O risco tem que estar dentro da intuição. Ele, um craque, inteligente como ele era, bater de uma quina de perna esquerda, ele só ia chutar em diagonal. Então eu saí antecipado. Corri risco? Corri. Correu. Ele saiu antecipado. Nem ele acreditou. Pior do que isso, nem eu acreditei. E a genialidade do atacante contra a genialidade do goleiro. O goleiro. E depois ele não fez aquele. Mas infelizmente depois ele fez um bonito também. Fez um bonitão. Mas aí o time da Holanda era, né? Mas era medrosa. Aqueceu do nosso lado com medo. A gente olhava para eles estavam com medo da gente. Primeiro tempo nós perdemos 2 gols cara a cara. Aí eles falaram, espera um pouquinho, eles erram também, vamos atacar. É verdade, foi aí bem ficou, isso mesmo. Aí ficou chato. Depois o Luiz Pereira, infelizmente, foi expulso, que era o melhor jogador da nossa defesa, né? Aí dificultou bem. Dificultou bastante. Bom, vamos falar do grupo F, que é onde o Brasil vai jogar, passando, a gente imagina que passará na primeira fase. Se passar em primeiro, vai pegar o segundo colocado desse grupo aqui, ó. Alemanha, México, Suécia, talvez com o Ibrahimovic, e Coreia do Sul. E aí, Leão? Eles estão afirmando que ele vai jogar a Copa. Eu imagino que sim. Olha, eu vou ser simples. Vai rapidinho. A Alemanha sempre passou e sempre passará. O segundo, eu vou ficar com a Suécia. Vou ficar com a Suécia. E o Brasil não vai passar pelos dois se for necessário. Também falo isso. Bom, legal. César Sampaio, Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Eu cravo também, Alemanha e Suécia, na ordem mesmo. Acho que são duas seleções bem mais fortes, né? São, no meu ponto de vista, a Suécia sem o Ibra, que era o risco aí na eliminatória, conseguiu, né, a classificação sem a sua maior referência. E, no meu ponto de vista, aí é uma seleção que é bem superior, sim, a México e Coreia do Sul. Para você, Miriam? Alemanha, com certeza. E o México vai brigar com a Suécia. Porque eles vão ganhar da Coreia, mas aí vai ter o confronto entre eles, né? Entre o México e a Suécia. Para ver quem se classifica em segundo lugar. Então acredito que vai ter aí uma... É o último jogo, né? Exatamente. Para mim vai ter aí uma decisão, assim, no grupo, né? Uma decisão muito legal, muito emocionante. Chico? Olha, não é porque eu estive na Coreia e conheci o futebol coreano mais ou menos de perto. Sim. Mas o futebol coreano, ele consegue aliar duas coisas. A marcação e a criatividade. O coreano não é um jogador de cintura dura. Pelo contrário. Sabe controlar uma bola, sabe fazer um gol. Né? Então, o perigo aqui é se eles estiverem inspirados. Né? Se eles estiverem inspirados, não vai ser como foi a Copa de 2002, mas eles podem sim pegar a segunda vaga. Que a primeira, aqui, sem hipocrisia nenhuma, deve ser da Alemanha. Né? Até porque está jogando um futebol espetacular. Né? É o que a gente tem acompanhado. A Alemanha pode tudo. Né? Ela pode ficar em segundo. Mas não menosprezem a Coreia. Se o Brasil começar a ter problema e cair em segundo, ela pede para ficar em segundo também, para pegar o primeiro. A Alemanha é terrível. Um dos maiores investimentos que hoje ocorre na Coreia, além do investimento lá na fábrica do homem lá, do carro, né? Que eles vivem em função dessa fábrica também, né? E entre o turismo e tudo mais, no futebol. O futebol coreano ainda é um futebol que tem mercado e é um futebol que da Copa de 2002 para cá,
a geração que veio da Coreia gostou do futebol, né? Pegou o futebol na Coreia, né? Apesar de todos os problemas que tem lá. Como pegou no Japão. O Japão até é diferente. Hoje o Japão já exporta, né? É mais ou menos um fenômeno nosso. 80% da seleção japonesa não joga no Japão. No Japão, né? O Japão, felizmente, perdeu o complexo de inferioridade, porque na Ásia, eles eram sempre o segundo. Sim. E o primeiro sempre era a Coreia. E eles tinham um receio muito grande da Coreia. Teve dificuldade. Perderam esse receio. E aí não tem mais a geração antiga, o Japão. Não. Mas exportam mais do que antes, mas a geração não é tão boa quanto foi a geração do Kazu, do Kitazawa, daqueles outros que nós já sabemos. Mas é que tá, o futebol coreano em competição curta, eu acho que tá para a Nigéria, é força. Muita força. É muita força. Teve um jogo Alemanha e Coreia na Copa de 94 em Dallas, que foi como você gosta de dizer, uma fumaça. A Alemanha meteu 3-0 no primeiro tempo, segundo tempo, a Coreia nada, o Chico falou, começou a correr, 3-2. E os alemães foram eliminados do jogo seguinte porque eles ficaram assados. Negócio impressionante. É verdade. A Coreia pode surpreender. Mas eu acho que pela força, não pela técnica. Eu acho que aqui o México classifica. Eu acho que eu acredito mais no México do que na Coreia. Você vê como esse grupo é heterogêneo. Eu e o Sampaio escolhemos a Suécia. Você escolheu o México. México e o Chico Coreia. Então você vê, nós que estamos metidos a entender de futebol, jogamos um pouco, você vê que nós estamos... Não, eu não joguei, Leão. Eu só critiquei e admirei você jogar. Mas pelo que eu vi lá na Coreia, e de lá pra cá, a evolução do futebol coreano... Mas é legal o futebol por isso, né? Não tem uma verdade, né? Absoluta. Assim, um negócio, e o Osório é maluco, né? Ele é capaz de ir pra cima da Alemanha, tomou de 4-1 na Copa das Confederações, mas foi pra cima no primeiro tempo. Mas ele pode, assim... como é que se fala na Penha? Carça de veludo Carça de veludo é o bumbum de fora. Porque ele vai pra cima. E aí vai ser um jogo muito divertido. Ele falou que ele é maluco, mas é burro ele não é, não. Burro não. Mas ele atacou a Alemanha na Copa das Confederações. Ele taticamente arma bem aqui. Arma bem mesmo. Ele gosta de atacar. E outra coisa, levou de 6-1 do Chile. 7-0. 7-0. Quer dizer... Mas em compensação só perdeu um jogo na eliminatória que classificou fácil. Quer dizer, ele é... Ele é um cara meio que... Não, ele ousa. Eu gosto muito do Osório. Ele entra pra jogar, né, Flávio? Ele gosta de jogar. E eu gosto disso também. Ele entra pra jogar o jogo. Eu estou muito preocupado com a estética do futebol. Acho que está na hora da gente preocupar um pouquinho com isso, né, para não ficar uma coisa chata. Falando em estética do futebol, vamos ver o Grupo G. Grupo G tem um time que eu adoro ver jogar, que é a seleção da Bélgica. Gosto demais de ver jogar. É outro time que se planejou, tinha um esquema muito parecido com o da Suíça. Foi o time que criou toda essa estratégia com tecnologia que a própria Alemanha copiou depois e levou ao nível que levou, porque a Alemanha é a Alemanha. A Bélgica é do tamanho do Espírito Santo, chegou a ser primeira do ranking mundial, um estado pequenininho, exportando o jogador pra caramba, né? Então merece respeito. Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Eu acho que esse é o grupo mais... Isso às vezes preocupa, né? Quando está muito fácil, mas é o mais óbvio aí, né? Leão, esse vai ser o mais óbvio, né? Não tem como você correr da realidade. A realidade é que a Inglaterra e a Bélgica. Não tem jeito. Agora, os adversários, não dá nem para você falar, olha, pode dar uma zebrinha. Eles têm isso aqui de bom. Não tem de bom. Você não vê nada, né? Eles são bons para você treinar, para você fazer gol, para você somar. Se consagrar, como diz na gíria da bola, né? Sabe para que é bom esse tipo de jogo? Panamá e Tunísia? Aquele cara que está largado, que ele está lá na Rússia, viu um jogo de Copa para contar para meus netos que eu vi um jogo de Copa. Vai sobrar ingresso. Nem começaram a vender, mas sobra isso aqui, Panamá e Tunísia. Na Tunísia, eu joguei um jogo nos Estados Unidos, os 12 melhores do mundo, né? Até o treinador é o argentino, o Menotti. E tinha um ponta-direita muito bom, a Tunísia. E tinha um goleiro chamado Naili, também, que naquela oportunidade era bom. Fora isso, eu nunca mais soube de nada de bom da Tunísia. A não ser os doces que faziam lá, aquele negócio. Mas no futebol,
Não dá Diz que pra o ouro gente- é barato Não lá dá na pra América. gente confiar neles, não. E o Principalmente Panamá, tratando só da de se Inglaterra. classificar já foi um negócio espetacular. Tá ótimo. Se Vacilo o dos Panamá Estados pudesse Tá levar bom o até canal demais. do Panamá para lá, talvez tivesse algum sucesso. Mas como é difícil carregar uma casa, né? Lá pro prato. Panamá, Olha, o Panamá Fábio, vai estrear com a Bélgica. Já estava na hora da Inglaterra tomar um simancol, né? E se acordar para a Copa, né? Porque a Inglaterra foi em outras Copas decepcionante. Acho que a Inglaterra tem uma geração nova boa, o time se remodelou todo, é um time bom, uma seleção boa para essa Copa desse ano. Só que Mas não está pronto, eu acho. então, acho que é pra isso que eu tô Copa dizendo. 2022 A geração tá aí- boa, Sim. mas o time não está Mamilo, formado. as Não, não tá, categorias de base deles, eles estão preparando aos poucos para a Pô, futura tá ganhando Copa. sub tudo, pô. Então, eu antes de terminar o ano, eu dei uma entrevista, participei de um filme sobre futebol da Copa do Mundo para a Inglaterra. E o meu entrevistador falou o seguinte, vocês são felizes, nós estamos assim preparando para daqui a 2 mundiais. Se nós chegarmos próximos a uma semifinal, nós estamos felicíssimos. Quer dizer, eles já sabem que não tem condição, mas que estão preparando para o futuro para melhorar. Vamos colocar, Está inclusive, na vários hora de garotos. começar. Está na hora de O começar a amistoso acreditar. contra o Brasil foi legal, né? Como? Sim. Eles ficaram na com dele, uma cara, seleção quietinho, já. lógico. Tava cheio de desfalques, Cheio né? de desfalques, mas mesmo assim. Quase uma sub-20, Mostraram organização, né? Mostraram transição interessante. E a Bélgica, cara. Eu acho que a Bélgica na Copa passada era, como é que eu posso dizer, um azarão aí traçado por muitos, mas eu vejo hoje no momento jogadores já Fellaini, o Hazard, né? Jogadores Lukaku, tem alguns jogadores já que hoje já são realidade, né, na Europa. Todo jogador malandro, né? Então, Que o jogador de 25, 26 anos, malandro. Sim. Company joga há 500 anos na Inglaterra. E os cara, goleiros? Goleiros. Nossa senhora. Fazer Então, gol naqueles caras é um negócio É uma muito, né? seleção que, assim, a gente pode esperar. Eu a não me surpresa surpreenderei da se ela for Copa, longe. Eu não vou me A surpreender. surpresa da Não, Copa isso pode ser. Por isso que nós estamos classificando a Bélgica. A Bélgica Passou daqui, pode parar, né? Não pode ser mais. Olha, não pode, sabe por quê, Leão? Porque se a gente depois vai ver o grupo H, Vai. a chance sei dela não, passar, dela passar chegar às com quartas Portugal, é muito ela- grande, porque grande. o outro Sim. cruzamento. Eu acho que esses 8 É mais dos. fraco até do que... Sim. Eu acho que desse grupo G e H, esses 8 times, né, desses dois grupos, São a muito Bélgica é o ruins. melhor deles. Eu acho É o melhor deles. Ela deve, teoricamente, ela deve ser apurada. melhor e está em melhor momento. Né? Os jogadores já estão mais velhos, já estão mais maduros. Eles né, fizeram pra- a Copa aqui Que na boa. E isso. agora já é uma responsabilidade maior, mas também rodagem maior, né? Então o grupo H, Polônia, Senegal, ó Senegal, Colômbia e Japão. Os 3 aqui jogaram no Japão, o Leão técnico, Miller jogou, César jogou bastante. Mas o Japãozinho foi mal na eliminatória, né? gente? Foi Muito mal. Sofreu muito. Aí, eu acho que aqui, a não sei que Senegal apareça, né? Que Senegal de vez em quando acontece alguma coisa, mas acho que não deve fugir de Polônia e Colômbia, não. Não, para mim, favorita é a Colômbia. E a Polônia, né, fez uma boa Eurocopa, quer dizer, é um time que se renovou bastante, a Polônia, né? Mas eu gosto mais da Colômbia. Eu gosto do- A Polônia já foi mais chata. Isso. Já teve melhores jogadores. Para vencer a Colômbia, a Polônia era chato. Sim, Você perdeu dele tinha... do terceiro lugar. Ô, Léo, é porque tinha valores individuais, né? Individuais, tinha. Hoje é um 74. grupo, né? Hoje é um time, é um Tinha um conjunto. corredor, o Lata era corredor, exatamente. tinha uns bons jogadores. Esse Lata Agora, jogou quantos anos? não, o Lata Nossa, tem que joga até hoje. Tem que dar um tiro, Cara, nele. o Lata ele jogou. Nossa, corria pra caramba, fez 1x0 no Leão. Era o goleiro do Leão. Olha, A disputa do terceiro lugar de 74. eu gostaria, porque estive lá, morei lá, que o Japão fizesse uma figura um pouquinho melhor. Eu também. Mas pelo que ele apresentou na time fase fraco. classificatória, Time fraco. não está legal. E a surpresa desse grupo pode ser Colômbia. Eu acho Pode também. ser Colômbia. Agora eu fico imaginando. Eu acho que a Colômbia é favorita. Surpresa ali. negativa ou Positivo. Acho que a gente aqui, né, a gente fica falando de... Lembra quando a gente falou lá no grupo B da Espanha? Depende do Diego Costa. Já pensou se a Polônia pudesse emprestar o centroavante para a Espanha? Lewandowski, que recebeu bola desses caras. Esse é aquele atacante Fábio, que cheira gol. Lewandowski. É verdade. É. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou Polônia por amor
porque a minha avó era Polônia, polonesa. né? Não, é Descendência. austríaco. O meu avô era austríaco e minha avó era polonesa. Que legal. E por pai de mãe, né? E o pai da minha avó era russo. Né? E aí eles vieram para o Brasil, conheceu a minha bisavó no navio. Ele já era um trintão, a minha bisavó tinha 16 anos. Bom, o cara é bobo também, né? E você sabe, polonesa é uma mulher bonita. A mulher de lá é uma mulher bonita. Né? Russa é e aí bonita foram 7 irmãs. Né? Isso quer dizer que você é uma mistura de polonês, russo e austríaco, por parte da minha mãe, e por parte do meu pai, holandês com índio. E torce pro Corinthians. E torce pro Corinthians, claro. E vou dizer uma coisa pra você. Todo polonês que se preze torce pro Corinthians. E toma vodka. E não é vodka, não. Que o cara fala vodka, é vodka. E enfia a vodka na neve. E assim vai. E aí vai tomando devagar, pra esquentar. Não puxa que conversa é? Não puxa esse assunto. Puxa. Não, foi Tá por cima, merecidamente. Foi ano passado. Foi o campeão. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado. Merecido. E aqui, ó, vodka, você pega a garrafa, faz assim, ó. Enfia na neve. E vai, na neve. E deixa a bichinha ali. E aí você vai tomando devagar. Ela é tão boa que não congela, né? Aí sim. Que não congela. Ô Flavinho, a gente está falando da Copa desse ano, né? Que com certeza teremos grandes jogos, etc. Mas sabe que eu tenho uma tristeza? É o seguinte. Olha o Léo aqui, que foi treinador. Nenhum treinador brasileiro, sendo que os treinadores argentinos, eles reinam praticamente em Copa do Mundo. Mas sabe por quê? Por exemplo, os asiáticos e alguns também de outros países, eles trabalham, sabe como? É o seguinte, quem ganhou a Copa do Mundo? A França. Vamos contratar o francês. Quem ganhou a Copa do Mundo, tal? O argentino, vamos contratar o argentino. O argentino, ele trabalha para sair da Argentina. Então, ele tem eu diria assim, um lastro muito grande de relacionamento. O brasileiro não se preocupa com isso. E o brasileiro está devedor em Copa. Mas não é um paradoxo, Leão? O país que fala a nossa língua nem olha para os nossos treinadores? Não no passado. E tem bastante português na Copa também, treinador português na Copa, tem um monte. Mas sabe de uma coisa? É questão da certificação eles não também, querem. Eles gostam tanto da gente como treinador, que eles usam, nós somos escravos deles. Sim. Porque nós fazemos os jogadores, fazemos todos e damos de presente para eles. Eles não trabalham os nossos jogadores, eles já pegam quase pronto. Isso aí é o raio da gestão aqui no Brasil. Né? Aí já vamos entrar o Gabriel Jesus caiu na mão do Guardiola desse jeito. Não, caiu, o Guardiola viu e falou, nossa. Ligou pra ele lá. Mas para cair ligou lá no Jardim Peri. Como é o nome da maravilhosa mãe do Gabriel Jesus? Agora, Dona Sônia, né? Não sei dizer. Eu sei que tocou o telefone na casa dela, o cara falando... Dona Sônia. Para cair na mão do Guardiola, eles pagaram 100 e poucos milhões. Sim. Isso não acontece, não cai na mão de brasileiro, não, porque o Brasil não tem para gastar. Olha, Flavinho, o Leão está certo, mas eu continuo dizendo que de um tempo para cá os nossos treinadores estão devendo muito. Na minha modesta opinião. Eu acho que a mentalidade está em termos de exterior. A nova geração, nós temos que incentivá-los. Temos que dar oportunidades maiores para ele. Você não acha que a língua também, Leão? A língua também faz... Atrapalha, mas a capacidade, a conquista, fala qualquer língua. Agora, eu acho que os nossos dirigentes ficaram muito assim, eu diria, ansiosos, que troca de treinador muito cedo. Sim. E nós estamos perdendo a nova geração nesse campeonato brasileiro. É isso aí. Exatamente. Os grandes não trocavam. Agora os grandes já estão trocando. São Paulo troca 3, 4, Palmeiras 3, 4. Isso está acontecendo. O cara como Eduardo Batista, ele foi detonado ano passado. 10, 15 jogos no Palmeiras, 10, 15 jogos no Atlético. Aí foi para Ponte Preta, caiu. Quer dizer, coitado do cara. Infelizmente caiu. Ele errou na gestão, coitado. Não tem mais paciência. Não tem mais paciência. Flavinho, mas uma coisa interessante. O time da Inter de Milão, do goleiro ao ponto esquerda, não tem um italiano. Como é que o treinador vai falar para esses caras? Agora, qual é o resultado?
A Itália não classificou. Agora, Então, eu só é tô isso que a dizendo- Inglaterra se preocupa, porque ela está fazendo a mesma coisa. Entendeu? Vamos dar uma geral, vamos ver os caminhos que serão seguidos pelas equipes. E aí cabe uma coisa muito curiosa. Ali a gente tem a projeção, né? Cada grupo quem vai disputar com quem. Basicamente, o primeiro do A contra o segundo do B e vice-versa. O primeiro C contra o segundo do D. O grupo do Brasil cruza com o da Alemanha, primeiro contra segundo, e G com H. Agora, o mais interessante da história é o seguinte: se Brasil, Espanha e Alemanha ficarem em primeiro lugar, eles só se encontram em final. Na final, Que eu acho que é uma boa notícia, né? Ótima praticamente notícia. que os três estão comemorando, né? Mas que fiquem em primeiro, né? fiquem em Senão primeiro. pode dar Brasil e Alemanha nas oitavas. Isso aí. Né? E aí eu não tô nem... É ruim pro Brasil jogar com a Alemanha? Mas é ruim pra Alemanha jogar com o Brasil. Claro, E a né? mesma coisa a É Espanha. ruim quer pros dizer. dois. É claro. Então aí... Ou é ruim pros três. Se os três ficarem, eles se escapam. Eles, né? Os três de primeiro lugar, eles vão escapar do caminho deles. Vamos ver o que o Tite falou depois do sorteio, né? Se ele gostou, se ele não gostou. Vamos relembrar. Uma competição do tamanho do Mundial, onde ela tem a Itália, que foi 3 Copas atrás, a sua campeã, fora. Quando tem Holanda, no último Mundial, terceira colocada, fora. Quando tem o melhor futebol apresentado na América Latina nos últimos 4, 5 anos foi Chile, está fora. Quando tem Estados Unidos que investiu e que buscou a participação nessa sequência de Copas de evoluir, fora. E aí tu começa a ver a real dimensão, a real importância e o equilíbrio que essa competição tem. Hoje há um equilíbrio muito grande no plano físico, tático, técnico e emocional. As equipes todas vêm preparadas nesses aspectos. Hoje não tem, por exemplo, nenhum técnico que não tenha um nível de conhecimento alto das exigências que o Mundial ele tem. Atletas de alto nível. A capacidade mental de tu absorver a grandiosidade do Mundial e estar focado no teu desempenho. Hoje não tem. Então, por isso que essas diferenças são cada vez menores. E a gente tem que encontrar essas diferenças, fazer essas diferenças e fortalecer a equipe. Por que eu estou falando isso? Nós vamos jogar contra a Inglaterra e contra o Japão. Eu imaginei que estrategicamente o Japão pudesse vir marcar um pouco mais atrás. Linha 2, intermediária defensiva. Ele marcou alto. Jogar contra a Inglaterra em um Wembley, pensei, no tiro de meta ele vai marcar alto. Ele marcou médio e baixo. Então as estratégias mudam. O que nós temos que saber é jogar com essas diferentes situações que o adversário também nos impõe. Com relação a deslocamentos, as distâncias entre uma cidade e outra, que é outro fato determinante aqui, o que você achou? Não gostaríamos que fosse assim. Não é o nosso ideal. Ela fugiu. Nós gostaríamos de jogar em Sochi. Porém, qual é que foi a prioridade nossa? Ter os treinamentos próximos com o hotel próximo para potencializar o trabalho. Tu faz o trabalho e tu tem uma recuperação e alimentação próxima. Isso é a essência. Tu se viabiliza tempo de interações com os atletas, de vídeos para passar. Né? E aí nós corrimos e torcíamos para que Sochi pudesse ser também jogos, que nós tivéssemos jogos. Mas infelizmente não foi possível. Bom, isso tudo que o Leão estava falando sobre o treinador, o Miller, César, Chico, e o Tite concordando. Hoje o alto grau de conhecimento é absolutamente necessário. A tecnologia facilita isso. Hoje não haverá uma Holanda surpresa, né, Léo? Não. Hoje, tipo 74 que o Zagallo não conhecia. Não, isso não vai ocorrer mais. Foi surpresa até para a Holanda. Porque a Holanda se modificou por uma necessidade. Ela tinha uma defesa fraca e um goleiro fraco. Então eles usaram uma estratégia e deu certo. Agora a gente vê o nosso treinador falando, elogiando todos os treinadores da Europa, elogiando todos eles, os outros são maravilhosos e tal. Aí vê o Renato Portaluppi, o campeão da Libertadores. O ano passado ele já foi, o ano retrasado ele foi vice. Esse ano ele foi campeão pelo Grêmio. E vai na praia, fala que não precisa estudar, que quem sabe futebol não esquece. Ele tem razão também. Por quê? Porque ele fala uma outra língua. Ele fala a língua daqueles que estão dentro do campo atuando. E alguns treinadores falam língua das escolas, do estudo. O ideal é agregar os dois. Dar a liberdade, mas também cobrar. Eu acho importantíssimo o conhecimento para você saber. É o mínimo. Já na Copa de 70, como eu disse aqui para o César, que o César perguntou do Parreira, o Parreira tirava fotografia. Ele ficava para todo lugar, poucas vezes nós vimos o Parreira, mas quando ele chegava,
Ele chegava carregado de slides naquele, de informação. E nós vimos, principalmente na final, que o Facchetti, por exemplo, que era o lateral esquerdo, gigante da Itália, Grande jogador. marcava pessoal, mano a mano. Então, o Jair levou ele para tudo quanto é lado. E deixou um buraco para o Carlos Alberto, ainda mais para o Carlos Alberto. Deu no que deu uma goleada numa final que ninguém esperava. Conclusão, então tem que unir o útil ao agradável, o conhecimento, mas a prática dentro do campo e o diálogo do treinador que foi atleta dentro do campo, jamais pode ser esquecido. Não pode perder isso, jamais. Jamais. Eu sempre falo, pegando esse gancho, já falei com o Flavinho desde o ano passado, que o Renato, eu vi vários jogos do Grêmio, para saber se o Renato tinha alguma coisa de bom como treinador. E eu vi um time totalmente organizado, taticamente, em termos de posicionamento, e um time que joga bola com qualidade. Quer dizer, é impossível. Muitos falaram, né? O Roger que armou. Mentira. Não armou coisa nenhuma. Não tinha o Barros do Palmeiras, não tinha o Arthur da base. Quer dizer, ele fez um time compacto, com qualidade. E outro, o Renato, conheço ele é meu amigo, Flávio. Ele não estou dizendo que está 100% certo, estou dizendo que ele é anti-vídeo. A preleção dele não demora meia hora. Do Renato. Quer dizer, então o time dele, por ser Brasil, a qualidade técnica nossa é muito baixa, deixamos de ser o melhor do mundo já há muito tempo, mas nós vimos um time jogando dentro do Lanús, que é um time pequeno, um time de Buenos Aires, mas o time do Grêmio se impôs e venceu, e poderia ter vencido de muito mais, por quê? Porque o time do Renato, um time organizado e com padrão de jogo. Mas 2016, ele já fez isso no Grêmio. Campeão da Copa do Brasil. Ele foi mandado embora como vice. Exatamente. E eles tiraram o vice e contrataram o 8º lugar. O treinador do 8º lugar. Eu não entendi essas coisas e não entendo até hoje. Agora, você conversa com o Renato fora do campo, você fala, esse aí é o treinador. Parece que não. Mas lá dentro, ele faz uma maneira que os jogadores assimilam e gostam de fazê-lo. Você vê a felicidade de todos junto com ele. Isso aí é uma equipe, não é um time de futebol. E a equipe vence. Uma coisa interessante, César. Acho que o Tite fez isso também. Isso, queria falar de uma outra forma, né? De uma outra forma. Uma outra beleza, isso aí. Eu acho assim que, mais do que você ter a informação ou ter o entendimento daquilo que você quer, é saber transmitir isso, né, para os seus comandados e eles comprarem a ideia. Pelo que eu vejo, assim, a seleção, 90% é o mesmo grupo do Dunga, e mais jogando de forma diferente, né? O Tite se deixou entender. Eu quero só soltar uma pergunta assim. Vocês têm alguma insegurança do Brasil na Copa? O que você acha que ainda do que a gente... Lógico que é outro time. Na Sul-Americana, na América do Sul a gente meio que atropelou todo mundo, né? Classificamos com três rodadas e tal. Meio que tirou o pé. Mas assim, para uma Copa, vocês ainda acham que eu tenho Brasil... uma preocupação. Eu também tenho, vamos ver. Fala lá, Léo. Qual é a sua preocupação? Vamos ver se é igual a minha. É uma observação. Eu acho que ainda nós não conseguimos achar um líder. E o líder numa Copa do Mundo é fundamental. É fundamental. E nós tivemos, na Copa passada, um exemplo maior. A falta do líder faz desmoronar qualquer outra coisa. E o Tite tem provocado para conseguir isso, tanto é que ele fez um rodízio da faixa de capitão. Já tinha dado certo no Corinthians. Sim, mas não estamos falando de seleção, estamos falando de Copa do Mundo. Então eu não sei se ele achou. Nós temos mais quase o quê? 6 meses. 6 meses para achar esse homem. Nós não temos esse homem ainda. Sem líder não ganha uma Copa, né? Não ganha uma Copa, não. Sabe por quê, Flavinho? Infelizmente, aqui era o líder atualmente... de 70, por exemplo. Desculpa, Não, aqui era o líder de 70. Tinha alguns, né? Pelé, Clodoaldo, Piazza. Não era tão líder, nem o Piazza. Líder era o Gerson. Sim. Era o Carlos Alberto. Tostão, né? Entendeu? Tostão? Não, o Tostão era recluso. Falava pouco e tal. Já naquela época. O líder também tinha o Pelé, porque o Pelé, você olhava para ele... Era o esportivo. Era o Pelé. Peraí, não precisa nada. Vai lá, tá tudo bem. Entendeu? E essas coisas aparecem. Entendi. Aparece muito. Então, vamos supor, fazendo essa comparação com 70, o craque do time é o Neymar.
Você acha que o Neymar tem essa mesma... Não. Essa mesma tendência? Essa marca de líder, não. Não. Infelizmente, o nosso líder é o nosso treinador. Isso é indiscutível. O Tite nem precisa repetir aqui o grande treinador que ele é. Ele é um grandíssimo treinador. Já comprovou isso várias e várias vezes em vários times. Tá. Ele não joga. Mas aí eu pergunto para você. Esse é o meu medo. Que o nosso líder está na beirada do campo. Nós não temos um líder dentro de campo. É uma dependência. Exatamente. Dependência. Exatamente. Por exemplo, às vezes você precisa ter um atleta que ele pode não ser nem o melhor do time, mas ele conserta o erro dentro do time. Ele ocupa os buracos. O Dunga mesmo, Flavinho, você lembra? O Dunga é um jogador meia boca, um jogador ele era mais uma liderança 94. Só que tinha uma liderança positiva, uma liderança grande. Ó, até na comissão técnica ele tinha uma liderança. Sim. O Dunga. O que não traduziu quando ele foi treinador. Então, eu não tô dizendo estranho, né, nós estamos falando de um líder jogador dentro de campo. Né? O Dunga assumiu isso desde 90 já era. Sim. Então, em 94 ele assumiu diante da comissão técnica e diante dos jogadores. E todo mundo abraçou essa ideia, por quê? Sim. Porque ele falava uma coisa sempre positiva e pró-grupo. Você e o Leão falaram coisas interessantes. Eu me lembrei da Copa de 2002 e, por incrível que pareça, o grande líder dessa seleção era o Roberto Carlos. O Roberto Carlos era tão líder, mas tão líder do time, que representava tão bem a equipe, que acabavam os treinos e o Felipão chamava o Murtosa, chamava o Antônio Lopes, que era como seria o supervisor da seleção, né? Era o diretor. O diretor da seleção, diretor de futebol, chamava o preparador de goleiros, o preparador físico e o Roberto Carlos. Sim. Então, quer dizer, o Ronaldo nunca foi numa reunião dessa. Sim. Eles ficavam do outro lado do campo, conversavam lá uns 10, 15 minutos, depois do treino. Todo treino era isso. Porque tem atleta. Todo treino era isso. Tem atleta que é líder silencioso. Sim. Pelo que ele é, pelo que ele faz. Demir da Guia. O Demir da Guia, era um respeito por ele. Sim. Agora, para dialogar, não servia. Então, quer dizer, precisamos fazer um negócio, uma reivindicação. O Carneiro não vai, não pode estar o Carneiro. Carneiro não vai. Eu estou reivindicando. Gente, nós falamos aqui várias vezes durante o programa a grande ausência é a Itália. Né? Sim. O que aconteceu, hein? Vamos dar uma olhadinha. Os italianos acreditavam na classificação para a Copa do Mundo da Rússia em 2018, mas aos poucos a euforia deu lugar à angústia e depois à tristeza. Após a derrota por 1-0 no jogo de ida da repescagem europeia contra a Suécia, a Itália precisava de uma vitória por 2 gols de diferença para garantir vaga no Mundial, mas não deu. Com o grito de gol preso na garganta, ficou na boca o gosto amargo da desilusão. E as palavras dos torcedores que acompanharam o empate sem gols no San Siro expressavam esse sentimento. Estou desapontado com todo o sistema de futebol na Itália. Você não pode permitir que um lugar na Copa do Mundo seja jogado assim em uma noite. É a enésima derrota do nosso país. Mesmo aqui estamos falhando. Nós não jogamos bem, não somos bons, mas merecemos ir à Copa do Mundo. O desapontamento é duplo. Primeiro, porque não somos bons. E em segundo lugar, porque fomos batidos por uma equipe que é ainda pior que nós. Estou bravo. Estamos chateados essa noite. Não é possível jogar assim. É escandaloso. No momento, há apenas uma coisa que posso fazer: pedir desculpas ao povo italiano. Mas também quero dizer que nunca faltaram seriedade, compromisso ou profissionalismo. Com certeza estamos todos decepcionados. Uma coisa é cair na primeira fase, como aconteceu nas 2 Copas anteriores. Mas não ir é algo pior. Nós realmente queríamos passar esse mês especial por completo. No dia seguinte foi a vez da imprensa italiana estampar a frustração pela eliminação. Vergonha nacional, apocalipse azul e o desastre está feito foram algumas das manchetes publicadas nos principais jornais do país para noticiar a Itália fora da Copa após 60 anos. Uma despedida melancólica para Buffon, De Rossi e Barzali, que anunciaram a saída da seleção. As autoridades ligadas ao esporte na velha bota pediram por mudanças. Se você me perguntar o que eu faria se fosse o presidente da Federação Italiana, eu renunciaria.
É o momento de farlo, é o momento de prendere delle decisioni importanti. É hora de agir, tomar decisões importantes que não tivemos coragem de fazer durante anos. Devemos trabalhar juntos para garantir que tragam uma nova vida ao futebol italiano. Questo movimento riparta. Realmente foi uma grande decepção a Itália fora. A gente olha alguns times bem estranhos, exóticos. É um paradoxo, Flavinho, sabe por quê? Porque a Juventus vai muito bem na Eurocopa, perdão, na Champions League, 5 vezes consecutiva campeã italiana. Só que a geração, a gente está falando de geração, a geração da seleção italiana, muito pobre. A começar pelo treinador. Muito fraco. O treinador foi contestado quando ele foi contratado. Porque todo mundo queria o Ancelotti. A Itália inteira. O Conte não pode mais, não quer mais, o Conte não quer mais, o Capello não quer mais. Eles não aceitaram a seleção. E sobrou para o Ancelotti. O Ancelotti não quis também, o presidente não quis o Ancelotti e pegou Gianpiero Ventura. Quer dizer, a 10ª opção, que é começar pelo treinador, que a gente fala muito de vestiário, né, Leão? Sabe, vestiário, o treinador não tinha moral com ninguém, com ninguém. Não era coadjuvante. Até porque no último jogo, aquele desastre no San Siro, ele foi colocar o atacante não quis entrar. Não vou entrar não, coloca outro. Quer dizer, para você ver como estava o clima. Então, e o que vai acontecer? Você conhece a Itália, jogou bastante tempo? Olha, me parece que eu fiquei sabendo, os colegas meus da Itália, que o favoritíssimo é o Ancelotti, e tem que ser mesmo, porque é um campeoníssimo, né? E um cara que todo mundo gosta. O Ancelotti deve assumir a seleção italiana e começar essa reconstrução, que não vai ser fácil. Porque, Miller, a Itália, ninguém se ferra desse jeito. Exatamente. De graça. Não. Ela já vinha duas finais. Ela ganhou em 2006, mas depois foi eliminada na primeira fase. Aqui em 2014. E 2010 também. Lembra? Ela foi eliminada no grupo da Nova Zelândia. Exatamente. Quer dizer, eu acho que é uma questão estrutural também. Também, né? Flavinho. Você pode ver o Buffon com 40 e poucos anos, titular absoluto da equipe. Não reciclou as gerações pobres, a peça de reposição muito ruim tecnicamente, os jogadores muito assim, sem aquele impulso de ser líder, de ser abusado, de passar o medo para o adversário. A seleção italiana, com toda a tradição caiu por terra. A tradição caiu por terra por uma seleção que não tem tradição nenhuma, como o torcedor disse da Melhão. O torcedor está dizendo, olha, pelo amor de Deus, perdemos dentro do San Siro. Mas eu acho que isso não acontece por acaso. Não acontece por acaso. A Itália vem pedindo para ficar fora há algum tempo já, em algumas Copas. Sim. A estrutura está mal. Aconteceu, agora tomam-se atitude. Já começaram a querer tomar atitude. Começou a atitude pelas demissões. Sim. E agora pelas escolhas de substituição. Eu tenho absoluta certeza que a próxima Copa vai classificar com facilidade. Eu também acredito. Agora, Almir, me explica uma coisa. Você que jogou vários anos na Itália e jogou em alto nível. O que aconteceu que os grandes investidores esqueceram o futebol italiano? Qual foi o grande problema? A economia italiana está muito ruim. Então, eles tiveram. O Berlusconi, para você ter uma ideia, a paixão dele sempre foi o Milan. Sempre foi o Milan. Ele não precisa de nada. Ele é um dos homens mais ricos da Itália. Ele foi obrigado a vender o Milan, porque estava com problemas financeiros. A mesma coisa, o presidente da Inter foi obrigado a vender a Inter para um chinês, indiano. Tailandês. Exatamente. Olha, para você ter uma ideia. E o time da Inter, como eu falei anteriormente, Flavinho, 10 jogadores, o time inteiro, não tem um italiano. Você tem que preparar. Para você ver como está ruim a coisa lá. O negócio é pesado, né, Flávio? Você vê assim, porque a gente está brigando com... Porque na minha geração, o futebol italiano era o grande referência da Europa, a gente né? Começou a transmitir futebol internacional, futebol italiano. Você vê o futebol inglês hoje, você vê o futebol alemão hoje, você vê o futebol francês hoje, é muito dinheiro. Você vê o brasileiro também. É muito dinheiro. Então, agora, assim... Uma coisa usando a explicação do Miller de que a Juve não tem um italiano. A Inter. A Inter, desculpe. A Inter não tem um italiano. Que é uma vergonha para a Itália. É uma vergonha para a Itália. Você já pensou a quantidade de estrangeiro que nós estamos jogando no Brasil? Sim. Também acho uma vergonha baixo. De nível baixo. Eu não tenho nada contra quando o Leão jogava, ele enfrentava
um Figueroa, um Tito, um Dario De Leon, Pereira, um Pedro Rocha. Olha o que eu tô... Era Ramos Delgado. E aí um pouco Rubem mais... Paz. Quer dizer, os caras faziam diferença. Hoje eu tenho muita saudade de um querido amigo chamado Israel Gimpio, que ele dizia assim, mulambada, vem aí mulambada, vem qualquer coisa. É a quinta linha, porque a primeira, segunda, terceira, a primeira linha eles entram para a Europa. A segunda linha eles entram para a China e tal. A terceira linha eles abrem o que sobra para cá. E é uma quinta linha. Babaiada. É uma quinta linha que vem aqui, fica metido e começa a comandar as coisas. E dá mau exemplo. Isso mesmo. Não deixa legado nenhum. Esse que é o problema. Não tem, pode vir jogar no Brasil estrangeiro, mas traga um estrangeiro bom. Claro. Traga um treinador estrangeiro bom, para deixar algum legado. Os estrangeiros, os treinadores principalmente, não deixam nada pra gente aqui. Não, o Balsa ficou no São Paulo, quase rebaixou o São Paulo, foi mandado embora de 3 seleções. Então, isso que eu falo, mas é que não deixam eles ficarem um tempo para que possam demonstrar um legado também, entendeu? Eu entendo. Mas vamos, dirigente brasileiro, vamos começar a olhar com um pouco mais de carinho. Os nossos grandes jogadores estão jogando fora, mas os nossos campeonatos precisam ter técnica, precisam ser bons. E os brasileiros jovens, nós precisamos segurar um pouco mais. Nós estamos ofertando a semente muito mais cedo do que o nascimento dela. E aí eles vão fazer sucesso fora. E às vezes, Leão, até porque o menino não tem oportunidade, porque veio uma baba argentina, uma baba chilena, uma baba... O São Paulo foi exemplo disso ano passado. Né? São Paulo vendeu duas joias raras, né? Que fizeram um sucesso tremendo. É o Luiz Araújo e o Nery, né? E contratou 2 estrangeiros. E contratou estrangeiros que vieram e resolveram parcialmente. Até o Palmeiras agora, parte do orçamento. Você esteve lá, você é culpado também, viu? O Palmeiras quanto gastou esse ano? Nossa. Um absurdo. Não foi o Palmeiras que gastou. Foi a pessoa dedicada a patrocinar o Palmeiras. Mas de qualquer forma, se o dinheiro estava disponível, podia usar. E venderam uma joia preciosa que custou o mesmo preço. Entendeu? Então eles perderam um atleta fantástico, que é o Jesus, né? E não conseguiram formar uma equipe e não venceram. Então eu acho que para esse ano, o Palmeiras vai mudar de atitude. Ano de Copa do Mundo na Rússia. Como estarão as coisas por lá, hein? Matéria especial do Mesa Redonda para você. Brasileiros e brasileiras que vão à Copa do Mundo, além da torcida por Tite, Neymar e companhia pelo Hexa da nossa seleção, irão encontrar o quê em solo russo? A nata do futebol mundial, é claro. Mas e os outros aspectos dessa aventura? Choque cultural, hábitos e costumes do povo russo, turismo, clima e assim por diante. O maior país do planeta Terra, em termos territoriais, localizado lá no hemisfério norte do globo, junto ao Círculo Polar Ártico, parte na Europa, parte na Ásia. Estará congelado? Não, não é bem assim. Durante a Copa estará rolando o verão na Rússia. Mas e o povo de lá? É frio. O russo, ele é mais reservado. Quente é a vodka. A vodka, ela vem da palavra vadá. Vadá quer dizer água. Seria como água ardente, seria uma água abençoada. E a alimentação? Dura de engolir? Em termos de costume, de sabor, são sabores diferentes. A língua pega. Tô falando do idioma. O russo, ele tem próprio alfabeto que se chama cirílico e ele foi criado, foi século IX. Foi criado pela encomenda de um príncipe, Morávia naquela época um estado muito forte na Europa, representativo. Por encomenda ele era do país de origem eslava. Encontramos personagens que podem esclarecer dúvidas, contar curiosidades e desvendar mistérios sobre a Rússia, sede do próximo Mundial de Futebol.
Vamos aproximar o Ocidente do Oriente, Brasil e Rússia através da internet e conversar com o goleiro brasileiro naturalizado russo, o Guilherme Marinato, que fez toda a base dele no futebol mineiro, depois no Atlético Paranaense e há mais ou menos uma década defende o Lokomotiv de Moscou. Tudo bem, Guilherme? Como é que você tá aí? Você mora em Moscou mesmo, cara? Tudo bem, Alexandre. Moro sim, já fazem 10 anos que estamos aqui encarando esse frio aqui. Eu ganhei 2 Copas da Rússia e campeonato russo ainda não ganhei ainda. Tô na caça desse campeonato aí. Já bati na trave 2 vezes e espero que esse ano venha. A torcida, a galera do Lokomotiv curte o seu trabalho? Você é uma espécie de ídolo da equipe? Eles têm um carinho muito grande por mim, assim, e até tento da forma que for possível retribuir isso dentro de campo, porque eu reconheço o carinho deles, né? Mas eu acho que sim. Acho que é melhor perguntar para eles. E se o destino conspirar a favor dele, terá o prazer de participar da Copa do Mundo como atleta, a serviço da seleção russa. Eu sou o primeiro estrangeiro da história a se naturalizar no futebol russo. O interesse total era do clube, sabe? E pelo fato de aqui ter um limite para estrangeiros que só podem jogar 6. E eu, como goleiro, ocupava uma vaga. Então, é igual que em todo lugar no mundo, né? Ninguém quer ocupar uma vaga de estrangeiro como goleiro. E daí, como eu já tinha mais de 5 anos que jogava aqui, morava aqui na Rússia, eu já poderia ter o passaporte. E, consequentemente, jogar pela seleção pelo fato de eu nunca ter atuado pela seleção brasileira. Não tinha motivo para eu negar isso, entendeu? Negar a naturalização. Daí, e eu também achei que seria uma forma de eu retribuir. Para eles todo, tipo assim, o carinho que eles têm por mim e tal. Em questão de ética também, respeito, né, pela Rússia. Fome de bola. Pré-requisito necessário para todos que vão ao Mundial. Torcer ou jogar. E a fome mesmo. Como matar lá na Rússia? Você tem patê de berinjela, você tem... Imagina, é o país que tem mais variedades de peixes, de rios e mares. Micro peixinhos que são feitos, marinados, são conservados. Você tem pão que é feito à base de centeio, que é o grão típico russo. O strogonoff foi feito ordinariamente para agradar o tsar. Era uma receita que alguém copiou de algum prato francês. Quando você vai nas casas de russos e tudo mais, com certeza 2, 3 pratos você vai encontrar do que estão aqui na mesa, você encontra lá. Rango bom, idioma complicado, para nós, brazucas. O sistema dos verbos brasileiros, português, é muito mais complicado do que o russo. O russo tem só 5 tempos. Por outro lado, o russo tem declinações que o português não tem. Então, a terminação dos substantivos, adjetivos, modifica. Se você quiser aprender o beabá, dá tempo. Tem que, no mínimo, fazer 2 estágios, sim? Isso não é muito, depende de quantas aulas por semana você faz, né? Porque um estágio de 2 vezes por semana de 2 horas termina em 2 meses. E o básico? Где туалет? Aí significa cadê o banheiro? Arranha um inglesinho? Ajuda. A população nas cidades pequenas normalmente não fala inglês. Antigamente ninguém falava uma palavra em inglês aqui. Uns 5 anos atrás não tinha nenhuma plaquinha escrevendo a estação de metrô em russo e inglês. Era só russo. Eu chegava aqui no time aqui, os caras falavam, pô, você tem que falar russo. Eu falei, por que você não fala inglês? Não, você tá aqui, você tem que falar russo, não tem que falar inglês. Hoje em dia todo o metrô já tem inglês, tradução de inglês. Hoje no nosso time, por exemplo, departamento médico, os médicos todos falam inglês, entendeu? Chega um estrangeiro, não tem dificuldade nenhuma. Que venha a Copa, que venha o Hexa. E aí, vamos pra Rússia? Saúde. Saúde. Ou Nazdarovia. Nazdarovia.
o maior país do mundo em área. Ô, Leão, você falava sobre o goleiro, realmente uma coisa bacana, né? Uma coisa diferente. O Mário Fernandes chegou a ser chamado, mas ele é maluco, ele não apareceu para a seleção brasileira, vai aparecer para a seleção da Rússia. Agora o goleiro é mais sério, né? Eu acho, nunca tinha visto o goleiro, né? Ele é um vitorioso. Para sair do Brasil sem sucesso, chegar num país difícil de você entender, difícil de sobreviver, 10 anos, vou dizer que ele é um vitorioso de novo. Foi convidado para ser goleiro e se naturalizar, é mais um motivo que ele tem mérito. Portanto, tudo que ele passou deve ser uma experiência de vida fantástica. Portanto, mesmo sem... A Roça não vai ganhar. Mesmo sem ganhar a Copa do Mundo deste ano, eu acho que ele já se tornou um vitorioso. Ele já passa uma imagem positiva. E você vê que ele defende. Ele diz que é grato pelo reconhecimento que eles tiveram com ele, e ele agradece através da dedicação dentro do campo. Isso é muito bonito. Não faz parte de muito brasileiro esse reconhecimento. Então ele está nos representando muito bem. Parabéns e felicidade. Ô Leão, quando você começou no futebol, havia uma referência de um goleiro russo chamado Lev Yashin, o Aranha Negra. O que você pode falar dele? Naquela época era mais fechado, né? Não tinha tanta informação. Eu fui ter conhecimento... Você jogava muito de preto, igualzinho a ele, né? O goleiro antigamente jogava de preto. E o Yashin era um homem corpulento, alto, né? E eu ouvia falar muito desse goleiro Yashin. E eu, quando já estava jogando futebol profissional, que eu comecei muito cedo, com 14 anos, o Yashin ainda jogava, mas já era um veterano. E um dia eu saí de Ribeirão Preto, que eu estava no comercial, já como profissional treinando, jogando novamente, para vir assistir um jogo da Rússia contra a seleção brasileira no Pacaembu. Que legal! Fiquei lá na arquibancada só para olhar o Yashin. Fui infeliz. Por quê? Ele já estava muito velho, já não tinha a mesma característica de um grande goleiro. Parece que o Brasil ganhou de 2, ele tomou 2 frangos. Eu voltei triste, decepcionado, de carona com um amigo meu lá atrás, o carro dele, ele tinha uma veraneio. Aí lá atrás, falando, me admiro que você já chegou em Ribeirão. Eu falei, será que esse é o mesmo Yashin que os caras falavam? E eu fui percebendo que ele estava se despedindo, né? Sim, claro. E aquela parece que foi uma das últimas vezes que ele jogou na seleção russa. Agora, é uma lenda. Tanto é, quem for à Rússia este ano, vai ver o emblema, o Yashin, com uma bola na mão, para você ver o quanto ele é importante para a Rússia e foi importante para a Rússia. Agora, hoje, a Rússia tem um futebol muito menor do que já teve. E ela se tornou muito maior na política do que era antes. Então a Rússia mudou muito. E os jogadores decresceram, porque a Rússia abraçava muita gente. Agora dividiu. E nós tivemos também, né, outros grandes goleiros, por curto espaço de tempo, russos. Me parece que na Copa que eu assisti e não joguei, foi o Dassaev. Grande goleiro. O Dassaev foi um grande goleiro e um grande bebedor de vodka. Todo russo bebe vodka. Praticamente ele se tornou um alcoólatra. Ele era um alcoólatra. Ele foi contratado por um time de 2ª divisão da Espanha e não conseguiu jogar. Mas esse é um dos grandes problemas lá na Rússia. Não é nem a solidão, é o inverno. É o vício é o inverno. Ô, Léo, você falou Mas o Yashin foi um exemplo para todo cidadão russo. Você falou do Yashin, isso que você falou é tão verdade que na época da Rússia fechada, da Guerra Fria, uma das moedas... Da União Soviética. Uma das moedas, dinheiro, tinha a efígie do Yashin. Caramba, acho que não existe nenhum caso de jogador de futebol que chegou a ser homenageado como era rublo. Acho que um rublo era a imagem Quando você ia à Rússia... Nem Pelé, né? Quando você ia à Rússia, nós fomos jogar lá várias vezes, uma delas eu estive lá, você recebia uma quantidade de dinheiro para gastar lá dentro. Para quem não sabe, para quem sabe de arte... Nós tivemos uma das maiores pintoras nossas, a Tarsila do Amaral. Ela passou um tempo lá, foi fazer um estágio lá,
E ela disse que vendeu alguns quadros, ou vendeu um quadro lá, que ela recebeu um dinheiro que só valia dentro da Rússia. Não valia em lugar mais nenhum. Ela não sabia. Mas como eu preciso comer, eu preciso gastar, foi bom eu vender. E hoje, esse quadro está no museu lá. Olha. E eu acho que quem for à Rússia, vá ao grande museu, que vai encontrar uma peça. Quando eu fui jogar pela seleção de juniores, né? Mundial de juniores, foi na Rússia, né? Antiga União Soviética. E a nossa sede era, se não me falha a memória, Tbilisi ou Brindisi. Um desses dois nomes. Era o nome da cidade. E era verão, né? Aquela coisa toda. Depois nós fomos para Leningrado, São Petersburgo, que é uma cidade maravilhosa. E a final foi em Moscou. Né? Mas já a final, já estava chegando o inverno, chovendo, já estava 5 abaixo de zero. Quer dizer, mas é um país maravilhoso, muito bonito. E eu fui na época que era fechado, hein? Então era Stalingrado ainda, né? Stalingrado. Aí hoje é São Petersburgo. O Stalin caiu em desgraça e aí virou São Flávio, você lembra que na camisa da Rússia tinha C, P. A gente brincava até. Era cuidado com o crioulo Pelé. Porque ele sempre tinha um respeito maravilhoso por nós. Agora, só uma coisinha falando no Yashin. Evidentemente eu vi o Yashin jogar, como o Leão deve ter visto, como o Flávio viu também. O Yashin tinha uma característica muito importante, que era o posicionamento. Ele era um goleiro que se posicionava muito bem. Ele era grande, muito grande. Grande e largo. Tanta verdade que, por exemplo, teve um amistoso no Maracanã, nos anos 60, em que o Pelé entrou na área, bateu, deu aquela cacetada no ângulo e ele nem pulou, ele encaixou a bola no ar. Era outra característica dele. 60 isso? Em 1960. Eu vi o Yashin muito depois. Muito depois. Me lembro bem disso. E uma das outras grandes características dele era segurar a bola, ele não largava. Ele era mais ou menos que no Oberdan Catani. Eu vi o Oberdan Catani jogando no finalzinho de carreira, lá no Juventus. Não foi no Juventus. Eu vi ele jogando na Várzea. Ainda lá no Nacional, batendo bola. E o Oberdan Catani tinha essa característica. A mão muito grande, a bola vinha, ele mas encaixava. Hoje os goleiros expulsam muito a bola. Eles não treinam para segurar. Eles treinam para expulsá-la de medo por isso que tem que ter luva de boxe, né? Do medo do combate. E o Yashin jogava sem luva. O Yashin jogava sem luva. Então ele tinha que ver o Manga, né? Não é que jogava sem luva. O Manga, aliás, no jogo do Brasil e União Soviética, um tiro de meta do Manga bateu na cabeça do Lúcio e entrou. Foi 2-2. Ele está dizendo que ele não jogava de luva. Não tinha luva. Não tinha luva. Você não jogava. Eu não jogava de luva. Eu comecei a jogar de luva pós-Copa de 70. Exatamente. Que nós começamos a ser presenteados por alguns goleiros europeus e trocávamos alguma coisa com eles para nós ficarmos com as luvas dele. Porque a primeira luva que eu usei foi luva de frio. aquela escorregava mais ainda. Vamos dar uma olhadinha. Você quer ir para a Rússia ou tem curiosidade? Vamos ver como é que a coisa funciona. Pelo menos alguma vez na vida você deve ter ouvido falar em nomes russos, como Dostoiévski, Tchaikovsky, Balé Bolshoi, Lenin. Mas você pode dizer com certeza que conhece o maior país do planeta? Nós temos muitas referências da Rússia, mas uma quantidade de informações muito pequena. Essas referências são nomes, são episódios históricos e tudo, mas muito pouco conhecimento. A ideia que a gente tem da Rússia é a ideia de um país frio, longínquo, fechado, pouco amistoso, perigoso. Se alguém me perguntasse, dá um conselho só para a gente não se dar mal na Rússia, eu diria o seguinte: tudo aquilo de mal que você já ouviu falar dos russos, esquece. A Copa do Mundo do ano que vem é a chance perfeita para poder realmente conhecer este país gigante e tão rico culturalmente. O Mundial da Rússia será dividido em 11 cidades-sede, como Kazan e Sochi. Mas as mais importantes e também as mais procuradas pelos turistas são Moscou e São Petersburgo.
A imagem que muita gente tem de Moscou é uma imagem ainda de uma cidade meio cinzenta, meio tristonha, escura. Quando você vai a Moscou hoje, é uma das cidades mais bonitas do mundo, mas sem nenhum favor. Moscou tem uma iluminação que, para mim, não fica atrás da de Paris em nada. É uma cidade linda, animada, uma cidade 24 horas, com uma pulsação, gente muito bonita. É uma das coisas que chama muito atenção para todo mundo que vai à Rússia. São Petersburgo é uma cidade bastante jovem, ela tem, em 2003, completou 300 anos. Então é uma cidade muito jovem para os padrões europeus. É lindíssima, uma cidade que foi capital do Império Russo. Então são muitos palácios, várias catedrais também, são ruas largas. A construção lá, como a cidade foi planejada, é muito ordenada. E o turista não terá problemas. Encontrará um país com uma infraestrutura pronta para receber visitantes. A Rússia vai dar um show de infraestrutura, de organização, porque há muito tempo eles estão se preparando. Todos os aeroportos de Moscou são conectados com a cidade por trens rápidos. E são 4 aeroportos internacionais. Em Guarulhos a gente depende de ônibus para chegar lá. Lá em Moscou não. O transporte urbano é maravilhoso. O metrô de Moscou é um paradigma de eficiência. Então, se você ficou com vontade de conhecer a Rússia, vai ter que se planejar muito, porque os preços são bem salgados, principalmente por se tratar de época de Copa do Mundo. Agências de turismo oferecem diversas opções de pacotes, alguns incluindo ou não os ingressos dos jogos. Caso alguém queira ficar na Rússia durante todo o mês da Copa, com direito a ingressos para 7 jogos, o valor sai em torno de R$85 mil. Agora, se você quiser ficar apenas para a primeira fase, por exemplo, as agências cobram aproximadamente R$27.500 por 3 jogos em 12 dias. Se quiser ficar na Rússia durante o mês da Copa, mas sem ir aos jogos, o preço sai aproximadamente R$66.500. O preço é caro, mas quem vai para a Rússia nunca se arrepende. Quando você voltar com experiências tão ricas para contar e fotos tão lindas para compartilhar, verá que tudo valeu a pena. Nossa, impressionou, né? Então, Flávio, é bom que se diga vale o seguinte, a Rússia mudou muito depois que caiu o Muro de Berlim. Né? Então, vamos deixar bem claro, a Rússia era um país feudal até 1900, 1904, 1914. 1914 veio a Revolução Russa. Aí a Revolução Russa transformou o país em um país socialista. De 1920 a 1940, durante 20 anos, foi a maior economia do mundo. Porque nessa época os Estados Unidos entrou numa crise, numa depressão enorme. E a Europa também estava começando a querer entrar em guerra. Então, a Rússia, ela cresceu muito. A União Soviética, no caso, cresceu demais. Né? E depois, com a derrota da Alemanha, a derrota da Itália, muita gente diz que os aliados é que derrotaram a Alemanha, mas, na verdade, quando o Hitler se voltou para chegar em Moscou e dominar a Rússia, ele foi derrotado do mesmo jeito que Napoleão foi, pelo inverno russo. Pela neve. Pela neve. Então, quer dizer, é um país que tem história. Sim. E quando caiu, né, veio a perestroika, que foi a contra-revolução socialista, vamos dizer assim, muita gente até hoje diz assim que o país, na verdade, como tem muitos movimentos nazi-fascistas pelo mundo, muitos russos ainda são simpáticos ao comunismo, né, da época de Stalin. E devem ser mesmo. Né? Então, mas o governo hoje, ele é muito parecido com o governo inglês. É um governo onde se utiliza o mercado livre. Aliás, dizem que Londres é a segunda cidade com mais russos. Exatamente. Tem muito investimento. Há uma identidade, times, né? Sim, há uma identidade muito grande entre a Rússia, né, entre os russos e os ingleses. Até pela história. O Ivan, né, que industrializou a Rússia,
no século XIX, ele se, vamos dizer assim, ele se europeizou indo estudar na Inglaterra. Né? Então, quer dizer, que há essa relação. Então, hoje a Rússia é muito parecida com a Inglaterra. Mas vale a pena ir na Copa só para conhecer a Rússia. Vamos lá, 3 times para a gente encerrar. César Sampaio, 3 favoritos para a Copa. Brasil, Alemanha e França. Você conhece o Gary Lineker, pô? O Gary Lineker é que fala futebol, um esporte que joga 11 contra 11 e a Alemanha ganha sempre. Você falou Alemanha. Leão, 3 times. A França. Acho que a França tem uma juventude boa. O Brasil, que não poderia deixar. E eu divido a Alemanha com a Argentina. Acho que, não sei, alguma coisa me diz que o Messi vai decidir. Legal. Para você, Mira? Alemanha, Argentina e França. Brasil não? O Brasil pode alcançar o seu favoritismo durante a competição, dependendo do primeiro mata-mata, o primeiro mata, né? Que é as oitavas. Se passar ali, chega na final. Chico? Olha, torcendo muito pelo Brasil, mas reconheço que hoje o futebol brasileiro está inferior à Alemanha, está inferior à França e está inferior também à Espanha. Né? À Espanha. Essa é a nossa realidade. Agora, se o Brasil for à Copa do Mundo num crescente, a gente pode dizer que tem grandes possibilidades de até levantar esse título, mas vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Mas ainda assim sou otimista. Eu acho que favoritos aí o Brasil, a Espanha e a Alemanha. Bom, para mim, hoje, começando 2018, o time está melhor, a Espanha. Esse está voando. Muito. Aí a Bélgica. Sim. Mas a Bélgica a gente nunca sabe, né? Se eu botar a Bélgica, eu vou ter que tirar Brasil ou Alemanha. Não vou fazer isso. Então eu vou fazer Espanha, Alemanha e Brasil pela tradição. Mas pela bola, a Bélgica tinha que estar entre os 3. A gente concorda nisso. Pela bola. Agora, não sei se tradição ganha alguma coisa, entendeu? Se a Bélgica ganhar, para mim, eu não vou ficar assustado. Nossa, a Bélgica venceu. Eu não vou ficar Tem assustado. lógica, né, Flávio? Mas como tem lógica, 3, mas eu sou completamente contra essa lógica, viu? Eu aposto em nós. Eu aposto em nós. O camisa, peso, tem valor. Aí que tá. Bom, nós estamos encerrando o primeiro Mesa Redonda Futebol Debate de 2018. Teremos muitas coisas bacanas para falar esse ano. Muitos campeonatos. Os campeonatos já estão para começar. Copa do Mundo, que é sempre especial. Obrigado ao Leão, ao Chico Lang, ao Miller, ao César Sampaio. Obrigado a você que esteve conosco em 2017 e que estará conosco, por certo, também em 2018. Grande abraço. Até a semana que vem estaremos ao vivo, hein? Primeiro Mesa Redonda ao vivo de 2014. Um abraço.